Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Mais um show de transmissão. Aumente o volume. Vem aí mais uma jornada esportiva. Começa agora o futebol. Ninguém segura o nosso time. Estamos escalados. É bola. É jogo. Guarani é rádio do coração do torcedor. Guarani. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. 15 horas e 26 minutos. Esse cara nunca consegue entrar no ar na hora certa, rapaz, pelo amor de Deus. Estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani, no Radiosnet, também no YouTube com imagens do pré-jogo, imagens do jogo, e o pós-jogo é só na Rádio Web Planeta Guarani pelo nosso Radiosnet. Tem o link aí na descrição, é só você acessar e o pós-jogo você confere com a gente só lá no Radiosnet. Hoje, jogão de bola no brinco, hein? Guarani e Ituano. É um jogo pra gente tirar uma pedra do sapato. O Ituano tem atrapalhado bastante a vida do Guarani aí nos últimos anos, né? Chegou a hora. Se o pessoal falava de quebrar tabu contra o Santos, vamos quebrar a castanha do Ituano então. 4 jogos seguidos, 4 derrotas. Acabou essa festa, Ituano. Não vem não. Não vem com essa. Segura a sua aí que hoje é Guarani. Hoje tem Guarani, hein? O Guarani já está escalado, o time já está definido pelo técnico Mozart. Temos surpresas no time do Guarani, no plural. A escalação está bem alterada, tem jogadores importantes fora do time. E a gente vai junto aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Rádio Planeta Guarani. Não mude, não desligue, essa é a melhor. Guarani. É só não mudar e não desligar, essa é a melhor. Quer ver? Boa tarde. Fernando Lovato. Guarani. Bem-vindo, Fernandão. Dá um tchauzinho pro pessoal no YouTube lá. Estamos ao vivo também na nossa live. Que seja uma grande partida do Bugre. Tudo bem com você, Fernando Lovato? Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Cleitão, que vai entrar daqui a pouco. Boa tarde a todos os meus amigos. Não precisa dar spoiler, porque tá uma foto frisada dele lá no YouTube. Jeito, né? no YouTube, Fernandão. Boa tarde, meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui, né, Ortiz? Depois do jogo de quarta, um jogaço do Guarani. Vamos tentar manter o mesmo nível, né, Ortiz? Vamos manter aquilo perto, ou pelo menos a vitória. Isso já nos interessa muito. Pra mim, claro, que jogar um bom futebol e ganhar como foi contra o Santos é bom, mas a vitória também é muito bom, independente do futebol. A vitória é fundamental pro Guarani, Fernandão. Para com esse negócio aí, pô. Vitória é fundamental pro Guarani para buscar a liderança do grupo. Ou você vai falar como o Edinho ontem, que disse que a liderança não vale nada. Como não vale nada? Se, porra, ganhando, sendo líder do grupo, eu mando o jogo contra o São Paulo, ou contra o Mirassol, ou contra o Água Santa no brinco de ouro, pô. Não, liderança. Tem que buscar liderança, Ortiz. Tem que buscar sempre o que é melhor. É difícil? Obviamente que é difícil, a gente está disputando com 2 times com investimento muito maior que o nosso, que é o caso do Mirassol e São Paulo, mas se a gente ficar em primeiro, né, e decidir no brinco de ouro, é muito melhor um presente para a torcida do Bugrão. E a gente está vendo aqui bola rolando, hein? Bola rolando pro grupo do Guarani, Água Santa e São Bento. O Água Santa vai ganhando por 1-0, tá derrubando o Ortiz na aposta, hein? Tá sendo ruim pro Guarani esse resultado também. Deixa eu dar boa tarde para ele. Atende a campainha aí, Cleiton. Bem-vindo, Cleiton Vendemiato, lá da linda Santa Catarina. Vambora falar de Guarani. Hoje, Guarani e Ituano. Tudo bem com você, Cleiton?
Tudo bem, Ortiz? Boa tarde, Fernandão. Boa tarde para os nossos amigos e amigas ouvintes. Tocou a campainha, já abri aqui, tá tudo aberto, tá tudo certo para a gente poder transmitir, se Deus quiser, a segunda vitória do Bugre, a segunda vitória consecutiva, a segunda consecutiva em casa, aliás, a 9ª consecutiva em casa. Vamos para cima para a gente poder ter uma grande tarde de sábado, Ortiz. Mudança, sim, a gente vai daqui a pouco trazer as escalações, mas a expectativa é muito grande para que o Guarani possa, pelo menos, mostrar um futebol do nível que tivemos contra o Santos e aí sim a gente conquistar, por que não, a liderança do campeonato. É isso aí, Cleitão, vamos torcer muito, vamos empurrar esse Guarani para uma grande vitória e que seja uma boa partida, uma boa apresentação. O time vem bem mudado, né? Não vamos brincar muito não, quer ver? Vamos começar porque ele gosta, né, Fernandão? Ele gosta. Ele fica bravo quando a gente inverte, né, Fernandão? Ele gosta. Cleitão, tá com o Guarani definido aí? Tá fácil o Bugrão, Cleitão? E eu gosto mesmo, tá na ponta da pedra, Ortiz. Então, se o técnico Mozart Santos definiu, Cleiton Vendemiato traz pra gente ao vivo o Bugre pra essa partida contra o Ituano. Manda lá, Cleitão! O Guarani vem para campo no estádio Brinco de Ouro, definido pelo técnico Mozart Santos, com um Maurício Kozlinski no gol. 2, olha só, hein, tem estreia Lucas Marques na lateral direita. A dupla de zaga vem com 3 para Lucão, 4 para o capitão Castan e 15 para Jamerson na lateral esquerda. O meio-campo vem com Leandro Vilela, camisa 5. Vou inverter aqui, viu, Ortiz? Iago com a camisa 20 e Richard Rios com a camisa 18. No ataque do Bugre, 17 para Bruno José, 27 para Bruninho e 11 para Nicolas, o Careca. Repita, Cleitão, tem mudança aí nesse time, Cleitão, repita. Repeteco do Bugre, 1 Kozlinski, 2 Lucas Marques, 3 Lucão, 4 Castan e 15 Jamerson, 5 para Leandro Vilela, 20 para Iago e 18 Richard Rios, 17 Bruno José, 27 para Bruninho e 11 para Nicolas, o Careca. O Guarani com várias mudanças. Aí traz o banco de reservas e depois a gente vem com a nota da assessoria de imprensa, Cleitão. Vamos lá, disposição do técnico Mozart no banco de reservas, 25 o goleiro Tony, 13 perdeu a vaga, hein? O lateral direito Diogo Matheus, 6 para o lateral esquerdo Mike, 30 para Ian Henrique, 16 para Titi, 12 para Alan Santos, 14 para Ivan Alvarinho, 23 para o Anderson, 8 para Lima, 19 Bruno Michel, 7 podendo fazer a sua estreia Neilton e 9 para Genison. Esse é o banco de reservas do Guarani. Vamos para a nota então emitida pela assessoria de imprensa do Guarani Futebol Clube. Nota do departamento médico: Derek, lesão muscular, e Giovanni Augusto, desgaste muscular, estão fora do jogo de hoje. Uma nota vazia também, né, Fernandão? Não fala que tipo de lesão, não fala gravidade, intensidade, não fala nada, só fala que os caras estão fora do jogo, né? O Giovanni Augusto, uma ingrata surpresa, né, fora do jogo. E o Derek, a gente já esperava, né, Fernando Lovato? Já, Ortiz, eu até falava isso no meu comentário ontem, né, Ortiz, no Bugre Online, que a gente viu o jogo contra o Santos, muitos jogadores desgastados fisicamente. A gente via no semblante, é um começo de temporada, estão com as pernas pesadas, então isso poderia acontecer, e realmente aconteceu com o Giovanni Augusto. Eu acho que o Diogo Matheus também, apesar de não ter emitido a nota, também deve estar desgastado, e aí entra o Lucas Marques até para testar. Então é um jeito diferente de jogar com os desfalques que a gente tem. Vamos ver se vai dar certo, né, Ortiz? Vamos torcer muito para esse Guarani aí contra o Ituano com essas mudanças. E hoje é dia dos haters do Giovanni Augusto tirarem a dúvida se o Giovanni Augusto faz falta ou não pro Guarani, né, Fernando? Hoje é dia, né, Ortiz? A gente vê ali que provavelmente, como o Cleitão escalou o time, quem vai fazer a Tá certa a escalação do Cleitão, né? O Iago... então... Quem vai fazer a do Giovanni Augusto é o Richard Rios. Exatamente, até não tem outro. Até como foi no final do jogo, né, Ortiz? O Richard Rios foi mais avançado, também estava cansado já. Tem tudo para dar certo, uma característica um pouco diferente. Talvez também ele coloque o Lucas Marques, que tem uma velocidade maior ali pela direita. Então talvez o Guarani não vai ser tão ofensivo, mas eu acho que vai ser um toque de bola até pro time do Ituano, que provavelmente vai jogar por uma bola. Olha, de repente, opinião, o que pode melhorar para o Guarani é a transição. Sim. Né? A transição, meio campo e ataque pode ficar mais rápida. Lembra você, eu não me lembro em qual partida foi na Série B do Brasileiro,
que a formação não foi com esses jogadores, obviamente, mas foi uma formação com a mesma característica, Cleitão, e a gente observava naquela partida o Guarani com uma transição rápida. Se eu não me engano, foi Guarani e Operário. Se eu não me engano, mas posso estar errado, ou Guarani e Londrina, algo assim. Um desses dois jogos aí, o Guarani teve uma formação parecida taticamente e o time teve uma evolução muito grande na transição, Cleitão. E é isso que o Moser deve estar buscando, Ortiz. Deve ter se inspirado nessa partida ali, porque ele tinha uma opção talvez mais simples, digamos assim, nominalmente, onde você poderia trazer o Bruninho, que é um meio atacante, para tentar fazer a transição ali no meio de campo, né? Jogar alguém para fazer ali o lado esquerdo, talvez o Bruno Michel, o Neilton ainda provavelmente não tem condições de um jogo todo, mas ele prefere fazer isso, né? Trazer e avançar um pouco mais o Richard Rios, manter a sua plataforma tática. Vamos torcer para dar certo, Ortiz. De positivo e para observações também vale a entrada do Lucas Marques, né? Vamos ver como é que ele vai se sair ali naquele corredor, né? Principalmente porque ele vai jogar do lado daquele que nós do Planeta Guarani, não por unanimidade, mas elegemos como o melhor em campo contra o Santos. Vamos ver se dá liga essa dupla também. Vamos ter que torcer. Fernandão, e o adversário do Bugre? Tá pronto aí para você, Fernandão? Tá pronto aqui, Ortiz. Como diz o Cleitão, tá na ponta da pedra? Na ponta da pedra. Então, traz pra gente a definição do Ituano, que vem cheio de jogador conhecido da nossa torcida, Fernandão. Bem, o Carlos Pimentel é o técnico, Ortiz, escalou o Ituano para subir no gramado Brinco de Ouro para tomar um pau aleluia do Guarani, com o número 12, Jefferson Paulino, que vai ajudar a gente hoje, hein? Camisa 2 para Yuri, 3, Rafael Pereira, que é o capitão, 4, Carlão, e meia dúzia, Mário Sérgio. Carlão, sabe quem é, né? É o Carlão, né? O Carlão nosso. Tomara que entregue também. No meio campo, camisa 5, André Luiz, ex-glu-glu-glu-glu-glu. Camisa 8, Eduardo Persson, e 10 para Lucas Siqueira. Olha o Persson aí. Persson de titular, Ortiz. E agora vem ele, Ortiz. Camisa 7, Iago. 9 para Paulo Vitor e 11 para Gabriel Barros, Ortiz. Repita, Fernandão. Repetindo, Jefferson Paulino, Yuri, Rafael Pereira, Carlão e Mário Sérgio. No meio campo, André Luiz, Eduardo Persson e Lucas Siqueira. No ataque, Iago, Paulo Vitor e Gabriel Barros Ortiz. E no banco de reservas, seu Fernandão, quem é que ele tem à sua disposição para mudar a equipe e piorar o time? No banco, camisa 1, David, hein? 13, deixa pra lá, vai. 13, Frazan. 14, Alessandro. 15, Matheus Nascimento. 16, José Aldo, cuidado, hein? Esse aqui briga. 17, Felipe Saraiva. 18, Hélio Borges. 19, Diego Quirino. 20, Andrei. E 21, Madison Ortiz. Esse é o time do Ituano, adversário do Guarani. A gente na expectativa aqui da entrevista do Mozart Santos lá pro Paulistão Play, Fernandão. Começou a transmissão lá, a repórter tá falando, daqui a pouquinho o Mozart fala. O que você espera desse Ituano rapidamente? Se o Mozart falar, eu te interrompo. Tá bom, Ortiz. Você olha o time do Ituano, né, Ortiz? Ele joga com 3 homens no meio de campo também. E os 3 têm a mesma característica do Guarani. Não tem nenhum meia. Apesar do camisa 10 ser o Lucas Siqueira, ele é volante também. E o Persson... É a Croácia, né? É a Croácia, Ortiz. Talvez ali o André Luiz seja um camisa 5 mesmo. Mas o Persson e o Lucas Siqueira são 2 camisa 8/10, como diria Moser. E o ataque deles, o Gabriel Barros, a gente conhece bem, né? Que marcou o gol no último jogo contra a gente, um baixinho. E o Paulo Vitor e o Iago, que é mais conhecido. Iago a gente conhece bem, né? E a zaga ali, né? O Rafael Pereira e o Carlão, uma bem experiente. Sim. E bem, uma zaga bem lenta também, como a do Santos. A gente precisa aproveitar isso como fez contra o Santos. O Guarani que vem de uma grande partida contra o Santos, né, Cleitão? Agora com o time bem mudado, a gente torce para que o time mantenha perto daquela regularidade apresentada, né, Cleitão? É isso, Ortiz. O Guarani, ele vai
talvez hoje se ressentir em relação principalmente à ausência do Giovanni Augusto, daquela característica técnica, do pisar na bola, de uma qualidade de passe, qualidade que o Richard Rios tem. Só que o Richard Rios, embora também possa fazer essa função mais adiantada, não é a mesma característica do que quando ele volta ali recompondo para fazer a função de segundo volante. E aí o Guarani vai precisar muito dos seus dois alas, né? Vai precisar muito do Jamerson, vai precisar muito do Lucas Marques, que a gente também vai ver o que é que pode entregar hoje com a camisa do Guarani, principalmente do Jamerson, que se conseguir voltar a ser o Jamerson de 2022, né, Ortiz, ou coisa que ele ainda não fez nessas duas partidas, pode ser bastante interessante. Vamos porque ouvir o Nicolas Mozart, Careca então, também tem essa capacidade de cabecear. Vamos ouvir o Mozart. Do jogo de quarta-feira, com certeza vai criar uma expectativa grande para esse jogo contra o Ituano. É meio clichê, mas cada jogo é um jogo, tem sua história, e é importante que nós estejamos preparados, concentrados, humildes, né, para realmente perceber isso, que é um novo jogo e nós temos que reconstruir essa história. Aí a entrevista cortada, né, para variar, do Mozart Santos, mas pode seguir aí no seu comentário, Coitão. É isso, então assim, a gente vai precisar hoje muito, já que a gente não tem realmente um meia clássico de ligação ali, um meia de criação, vamos precisar bastante usar os nossos laterais, né? Para que a gente possa talvez reeditar a partir de hoje aquela boa formação que nós tínhamos, né? Entre Jamerson e o próprio Lucas Marques, por que não? Junto com o Yuri Tanque, que a gente também já não tem mais, dessa vez com o Nicolas Careca. Eu espero um Nicolas Careca mais atento ali dentro da grande área, sem sair tanto para buscar o jogo, para poder aproveitar ali essas jogadas pelas laterais que para mim devem acontecer em maior número hoje, devido à ausência de um meia criador. É isso aí, você, meu amigo, tá ligado na Rádio Web Planeta Guarani? Vem pra cá, não saia daí. Rádio Planeta Guarani. Essa é a sua rádio. Você tá ligado, ouvindo todo dia. E você não precisa ouvir mais nada. Gostosa de ouvir. Fernandão tá bravo aqui porque a Portuguesa tá ganhando, viu, gente? Vamos lá, vem pro WhatsApp, esse é o número 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, em oferecimento dos nossos patrocinadores. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Em nome da Clínica Soul e da Rose Pisos, você solta a voz aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Vou fazer uma pergunta breve para você, Fernandão, bem rápido, pra gente começar o giro da mensagem dos nossos amigos aqui já no WhatsApp. Você vê alguma possibilidade de o Neilton entrar no decorrer da partida, Fernandão? Eu acho que sim, Ortiz. Eu acho que ele, claro que vai depender de como tá o jogo também, mas eu acho que ele tem possibilidade de entrar sim, porque tem que dar, por mais que ele não tá bem fisicamente, mas ele precisa de ritmo de jogo. E ritmo de jogo se ganha, além do condicionamento, jogando. Claro que não vai jogar muito tempo, mas entrando aos pouquinhos, ele vai ganhando esse ritmo de jogo. Acho que tem condição sim. É isso aí, vamos torcer para que se entrar, que ele entre mostrando muita vontade. Lógico, não vai estar em plena forma física, né, Cleiton? Vai faltar alguma coisa ainda, né, e tal. Mas que deixe uma boa impressão, né, Cleiton? Que possa deixar uma boa impressão, que possa adquirir rápido esse ritmo de jogo para poder contribuir. O Neilton é uma contratação que veio com status de titular, né, Ortiz? Rapidinho, Ortiz, falando do Ian Henrique, que a gente falou aí, trouxe na escalação do Guarani no banco de reservas, né, lateral direito, estava na Copa São Paulo e fica hoje à disposição. Eu só quero falar rapidinho sobre isso, Ortiz, porque ele não foi o titular foi o Biel, pra gente ver como o Biel foi mal e não aproveitou a sua oportunidade, né? Na verdade, o Guarani já deu a dica do que ele faria, né, Cleiton? Ele apostaria nos jogadores mais jovens. E o Ian tem 17 anos, 18 anos. Então,
O Guarani levantou essa lebre. A lebre que eu quero levantar não é essa não. A lebre que eu quero levantar é a seguinte. Não adianta levar os meninos, isso não é da oportunidade, levar os meninos para compor e ter a experiência de ficar no banco de reservas, Fernandão. Hoje, nitidamente, para mim, fica claro essa decisão do Guarani de botar os meninos para vivenciarem o clima do jogo. Porque nós temos o Diogo Matheus de lateral direito reserva, o Mike de lateral esquerdo reserva no banco. E aí você leva um terceiro lateral direito para quê? Sabendo que você não vai usar. Então o menino tá lá para sentir o ambiente de um jogo do profissional e tal. Eu, particularmente, teria levado um atacante, teria levado o Theo, teria levado o Nicão. Né? Já que eles querem revezar, eu teria feito isso. Vez do Theo e do Nicão, né? Ter levar por levar não adianta nada, né, Fernandão? Não, eu também acho. A vivência é legal, Ortiz, mas tem que ter a possibilidade do menino saber que ele pode entrar. Exato. Né? Porque ele vê ali, ele não é burro, né, Ortiz? Ele sabe se machucar a lateral direito, tem o Diogo Matheus. Entrar Diogo Matheus, né? Não vai ser ele a opção do treinador, né, Fernando? É legal essa participação, bacana, mas a possibilidade de entrar deixa o cara muito mais concentrado. Igual o Titi, né, Ortiz? Também tá no banco, mas tem o Alan Santos e o Alvarinho ali pra fazer essa O Alan Santos faz o lado esquerdo, o Alvarinho faz o lado direito, o Titi faz o lado esquerdo. Então. Né? A situação é a seguinte, de repente o Alan Santos pode entrar como volante. E numa situação de necessidade extrema, entra o Titi na vaga do Castan. Sim. Mas é muito difícil que isso aconteça. Então o Guarani tá levando os meninos pro banco por levar, sem o menor comprometimento de botar em campo. Isso pra mim tá errado. Vamos começar com o WhatsApp aqui, ô Leandro. Desculpa, a Rádio Planeta Guarani não participa de nenhum grupo de Facebook, de WhatsApp. Não dá, rapaz. Obrigado, viu, meu irmão? Mandou um link pra gente aqui, pra gente aderir ao grupo de Facebook. Não dá, a gente não tem como, rapaz. O Ed Wilson de Hortolândia, boa tarde, planeteiros. E hoje ganhar para ficar tranquilo e seguir firme. Hoje sempre Guarani. Opa! Ganhar, tranquilidade, liderança provisória até o final do clássico de amanhã entre Palmeiras e São Paulo. Então, o Guarani tem uma grande chance ganhando do Ituano hoje de terminar a rodada na liderança, porque o São Paulo vai pegar o Palmeiras lá no Allianz, pô. Choque rei amanhã, né, Ortiz? Clássico no Allianz, é bem possível sim de termos uma vitória do Palmeiras amanhã ali, aliado com a vitória do Guarani, terminarmos, né, temos essa possibilidade de terminarmos líder do grupo e seria importantíssimo. Isso aumenta a própria responsabilidade do Guarani, é um jogo em casa, o Guarani tem que matar, né, Ortiz? Que choque rei, o Katsu, o rei do futebol pra mim é o Guarani, ô Fernandão. Sempre foi, né, Ortiz? Rei, aproveitando as mensagens, só me lê algumas manda o aqui, YouTube Ortiz. aí, ô Fernandão. Ó, o Demilson, né, que deve ser o Demilson lá de Amparo. Boa tarde, Fox, mas vamos pra cima. E o Bruninho com moral com o cabeção. O Roberto Goulart também aqui com a gente. É o Binho da Bebum. É o Binho Roberto. Binho, grande Binho. Também tá mandando aqui e falou. O Elvis Delgado também perguntando... Pera aí, Fernandão, vamos fazer direito o negócio, vai, vamos lá. O Binho diz aqui, pessoal, boa tarde, excelente transmissão pra vocês. 3-0 pro Bugre, abraços. Valeu, Binho, tamo junto. Manda o Elvis agora. Esse Moser gosta de fazer burrada, hein? Depois ele manda, não sei quem é pior, Iago ou Bruninho. Eles vão marcar o gol, Ortiz. Ô, gênio do Flamboyant, boa tarde, Ortiz, Fernandão e Cleitão e amigos planeteiros. Hoje o Galo vai terminar na nossa flecha. Vai perder, valeu, Eugênio, dá um beijão Ortiz. Na Sofia. Fala, Cleitão. Só pra gente trazer a informação, André Luiz, o volante titular da equipe do Ituano, sentiu no aquecimento e vai entrar o camisa 13 Frazan no lugar. É, isso aí, vai o Frazan no lugar dele, só pra atrapalhar a escalação do Ortiz, que tá anotadinha lá, né? E a repórter da transmissão do Paulistão Play tá tão confusa que o Guarani já divulgou a escalação faz tempo e ela disse que o Mozart levaria o mesmo time, viu, Fernandão? Eita, nós. E muda um pouco, né, Ortiz? Porque muda o Frazan, bastante, né? O Frazan é zagueiro e quem provavelmente vai jogar de volante é o Rafael Pereira, camisa 5, que provavelmente pode ser de 3 zagueiros também, né? O Rafael Pereira é o camisa 3, né, 3. Ele é zagueiro, mas sabe jogar de volante então também. Corre aí, Fernandão, passa o Guilherme Maia aí. Guilherme Maia, vai passar o jogo em vídeo? Não, Guilherme. Não, vai só passar. Fica nessa imagem. Não no nosso canal, né? Paulistão Play. Você tem que assinar o Paulistão Play ou assinar o Premier, né? Isso. Se a gente botar a imagem aqui, ela vai ficar na hora, gente. Não tem como, não tem como. E ele falou apenas narração. Aqui, né, na nossa página, é a imagem nossa e a narração. É isso aí. O Eugênio já diz aqui que é bela camisa, hein, Ortiz? Essa aqui eu ganhei do Andrigo. Essa é a camisa que eu ganhei do Andrigo. A que eu ganhei do Sávio eu dei pro pessoal do Corredor Verde lá. Sortear e já foi sorteada. Essa daqui é presente do Andrigo. É a 10.
Do ano passado, do ano retrasado, Fernandão. Paulistão do ano retrasado. 2021, né, Ortiz? E o Rodrigo Figueira, bora, Bugrão. Mais uma vitória, galera. Tamo junto, Rodrigão. Valeu, esse é o pessoal do YouTube. Lembrando que a gente passa no YouTube de vez em quando, viu, galera? Não dá pra dar atenção que a gente dá no nosso WhatsApp, tá? O canal é o WhatsApp 19995186483, tá bom? Vamos pro Gilberto Vieira Brene, o vovô fresco. Vai ser vovô, o Gilberto Vieira Brene. Boa tarde, planeteiros. Hoje é 3-0 pro Bugrão. E tá lá com a família toda lá, ó, a Duda e a Valentina. Os talismãs estão indo hoje. Um beijo nelas, que delícia, que coisa linda. Bom jogo, seu Gilberto, Eduardo do Centro, boa transmissão. Deus abençoe a todos. Vamos, Bugrão, Edu do Centro, amém. Tamo junto, Edu, valeu. Marcão de Salvador, boa tarde, meus amigos, estou na audiência. Bora, Bugrão, jogar bem ou não, o importante é ganhar contra os menores também. Ô Marcão, eu gostaria de ver uma vitória casada com uma boa atuação, né, Fernando? Eu tô no pré-jogo ainda, né? Sim. A hora de sonhar é agora, né? Seria o ideal, né, Ortiz? Ganhar com um bom jogo, como foi contra o Santos, né? Agora, se não der pra fazer um bom jogo, que a vitória venha e a gente some 3 pontos e termina a noite aí como líder, Ortiz, da grupo. Eu quero muito essa liderança aí, pô. Quero muito essa liderança do grupo. Quero terminar em primeiro lugar. Quero mandar o jogo das quartas de final no Brinco de Ouro da Princesa. Quero a torcida do Guarani fazendo festa. Porque se for lá no Morumbi, por exemplo, a gente não pode ir pro estádio. Nem poder. Então eu quero ver a Federação Paulista se ferrar por conta dessa decisão. Ter um jogo de quarta de final no Brinco entre Guarani e São Paulo. E a torcida dos Bambi não poder vir pro jogo, Fernandão. Vai ser uma delícia. Você imagina, Ortiz, a gente lotando o Brinco de Ouro sem presença da torcida dos Bambi, a federação vai se coçar, viu? Então, vai ser coisa linda de ver, né, Cleitão? Vão provar do próprio veneno, né? Do próprio veneno, né? Eles nunca contam com uma relação de torcida única, sem a presença dos grandes, né? Numa fase final de competição. Seria lindo, e quem sabe até servindo para poder acabar com essa coisa esdrúxula, né? E olha só, segundo o Premier, capacidade de 29.150 pessoas dentro do estádio Brinco de Ouro. Acho que passaram errado, hein? Na verdade, essa é a capacidade antiga, né? Antiga do site da Federação Paulista de Futebol. Agora a capacidade é 18.170, infelizmente. Tá, vambora, né? Vambora. A Lucilene, boa tarde, amigos, boa transmissão. Já tô no Brinco de Ouro. A Lucilene chega cedo, né, Fernandão? Eu e o Edinho chegamos um dia lá com 2 horas de antecedência. Ela já tava lá comendo um pastel, Fernandão. Já vai se alimentar, né, artista? Se alimenta ali direitinho no Brinco de Ouro. Olha o Biano lá, né? Ó o Vladimir Henrique, olha o barrigão do Vladimir, rapaz. Meu Deus. Ele é sensacional, né, artista? Vlad é uma figura. Vamos ver se a gente tem o Mozart falando pro Premier, se ele fala mais pro Premier do que falou pro Paulistão Play, né, Fernandão? Precisava, né, explicar todas as mudanças, principalmente a do Lucas Marques, né, Ortiz? Por que entrou e se o Diogo não tá com um desgaste tão muscular, pelo menos pelo departamento médico. Faltam 10 minutos ainda pro início do jogo. Eu já vejo a movimentação dos mascotes ali na beira do campo e tudo mais. Olha lá, o Richard Rios com 2 crianças no colo, ganhando Vilela, 2 crianças no colo. É lógico, o Premier tá mostrando outra coisa, o Paulistão Play tá mostrando, cara, é complicado, eu fico com um olho lá, outro olho aqui, eu tô ficando doido, Fernando Lovato, tô ficando maluco, Fernando. Eu não entendi nada, que o Ortiz tá falando que o Richard Rios tá com criança no colo e o Premier aqui com o Biano. Não tô entendendo nada. Então vamos pro Guilherme Sampaio, boa tarde, Ortiz, Fernandão e Cleiton e todos os amigos bugrinos. Precisamos de atenção com Iago e Persson, impressionante como tem caras que quando saem daqui começam a jogar contra nós. Persson apresentou ótimos jogos pelo Guarani e não gostaria que tivesse saído. O Iago foi péssimo, mas tem muita velocidade e habilidade. O problema é que não consegue pensar ao mesmo tempo que corre e dribla. O Guarani está desfalcado, hoje veremos a real necessidade de termos um meia para substituir o Giovanni Augusto. Vamos para cima, Guarani 2-0. O Iago tá voltando pro Ituano, né, Cleitão? O Iago já jogou no Ituano contra o Guarani, fez até gol, se eu não me engano. Gol? É o gol ou jogada de gol contra o Guarani, né? A gente se lembra que quando o Iago chega no Guarani, muita gente fala, né? Pô, o Iago do Ituano, boa contratação, veio com expectativa. Aqui ele não conseguiu produzir, né? O que produziu no Ituano. Contra o Guarani, eu só posso torcer para que ele continue sendo o Iago que estava aqui o ano passado, Ortiz. Já começou a gaguejar o Cleitão lá, né, o Fernandão? Começou. Eu inclusive, falei muitas vezes do Iago antes de vir pro Guarani e queimei a língua, Ortiz. Pois é. O Rafael Godoy, boa tarde, planeteiros. Vamos pra cima.
Bugrão irá consolidar uma boa fase. Opa, a 9ª consecutiva no Brinco é recorde, Fernandão. Vamos torcer, né? Seria sensacional, né, Ortiz? Ainda mais contra o Ituano, que a gente vem de péssimos resultados aí. Além desse quebrar esse negócio dos péssimos resultados, 9ª vitória dentro do Brinco de Ouro seria sensacional. Só o público que não é bom, né, Cleiton? A gente tá tendo imagens lá do estádio, o público, infelizmente, pequeno número no Brinco, né? Pequeno, né, Ortiz? Um sábado à tarde, com sol em Campinas, né? Diferente de como estava na última quarta-feira. Infelizmente, o público não compareceu com a expectativa que a gente tinha, né? Depois de uma grande vitória, a gente sempre espera um público melhor, né? Fernandão, peraí, vamos ver se o Biano vem trazendo o Guarani lá. Eu já trago a mensagem aqui, eu vou passar pra você essa mensagem aqui, tá? Vamos ouvir o Gustavo Biano lá na transmissão do Premier. Antes do jogo ele falou, aquele golzinho aos 51 minutos do segundo tempo ainda tá aqui, entalado na garganta. O time, ele tá sofrendo ainda um pouco, né? Porque tem muito jogador entregue ao departamento médico, tem atleta contratado que ainda não tem condição de estrear, que é o caso do Giovani, por exemplo. Bom, tá falando do Ituano, né, Fernandão? O Ituano não interessa muito pra gente, não, né? Deixa quieto. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Lembrando que o Ituano tomou o empate da Portuguesa realmente aos 51 minutos do segundo tempo, né? Dá tempo aqui, Fernandão, então, de pagar a mensagem dela aqui, ó. Andréia Lovato, boa tarde, manda um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Bom jogo, e a Belinha mandou um beijo também. Então, Fernandão, essa missão é sua. Você tem o privilégio de mandar um beijo pra mamãe e pro papai que estão ouvindo você. Um grande beijo pro meu pai e minha mãe, acabei de sair de lá, estava lá, inclusive. Deu um rango com os velhos, Fernandão? Foi almoçar hoje com eles lá. Que beleza. A minha irmã, que inclusive fez o almoço, tava uma delícia. Mais lá, ó. Todo mundo lá. E a Belinha, Ortiz, é a cachorra da Juliana, que manda mensagem. A cachorra da Juliana. Não, a cachorra. Ixi, eu me compliquei. Coitão Vendemiato, esse menino não tem jeito, coitão. Meu Deus do céu, e até com a família ele é assim, imagina com quem não é da família, Só Ortiz. faltava ele falar assim, eu vou mandar um beijo pra cachorra da Juliana também. Eu fui tentar explicar e ficou pior. Bugrão entrando em campo. Olha o Pastana lá na beira do gramado lá, ó. Bugrão entrando em campo, Fernandão. Então termina de mandar o beijo pro papai e pra mamãe. Um grande beijo pro meu pai e minha mãe. Tava lá filando o rango. Tava sensacional. Um grande beijo pra eles. O Luiz Galvão trocou de número. Boa tarde, boa transmissão. A equipe Rádio Planeta. Tô na escuta. Ele adicionou um novo número aí. Valeu, Luiz Galvão. Um abraço, meu amigo lá do Mato Grosso. Guarani entrando em campo agora, Ituano também. Vamos pro protocolo de início de jogo. Guarani e Ituano daqui a pouquinho, em 4 horas, bola rolando. A última aqui, para eu dar aquela trocada de ar lá fora, Fernandão. O Eduardo de Oliveira. Boa tarde, planeteiros. Vamos vencer hoje e secar o São Paulo contra o Palmeiras. Vamos, né? Torcer contra o São Paulo amanhã e ganhar hoje pra gente terminar a rodada na liderança, né, Fernandão? Com certeza, Ortiz. A vitória hoje, a gente já passa pelo menos a noite na liderança. E amanhã, um simples empate ali do São Paulo contra o difícil Palmeiras já ajuda bastante a gente. É isso aí. Agora é com você, Fernandão. Você tem mais ou menos uns 2 minutos, você e o Cleitão aí, para passarem as suas expectativas para essa partida, que o Bugrão precisa muito de uma grande vitória contra o Ituano, depois do Cleitão. E eu volto já já. Beleza, Ortiz. Eu espero desse jogo Guarani um time intenso. Não um time tão técnico, mas um time intenso, que marque em cima. Eu acho que com a entrada do Iago Henrique, do Iago, a gente consegue marcar um pouco mais lá na frente, como a gente fez contra o Santos. E aí vamos esperar que o Nicolas, o Careca, esteja numa tarde inspirada também, marque seus gols. E também o Richard Rios, uma posição nova que ele já jogou, mas não está tão acostumado. Então vamos ver como o Guarani se porta com essas mudanças de posição aí. O que você acha, Ortiz, Cleitão? Quais as suas expectativas para o jogo? Olha, Fernandão, a minha expectativa é de um jogo de muita velocidade, de muita mobilidade, dos dois times, tanto da equipe do Guarani quanto da equipe do Ituano, porque são dois times que têm características de velocidade, né? Tem o Iago, que para nós já sabemos o que pode render aí, ou melhor, ou não render, né? Mas do lado do Guarani a gente também tem o Bruninho, que tem uma velocidade, embora ainda não tenha colocado todo o seu futebol a serviço do Guarani. A gente tem lá do lado direito
momento, o Bruno José, que fez uma grande partida contra a equipe do Santos. Então eu espero um jogo de muita velocidade. É um jogo que vai precisar muito da condição física das duas equipes. Eu acho que se o Guarani continuar nesse expediente de tentar marcar pressionando a saída de bola, como fez contra o Santos, a possibilidade de você roubar essa bola com uma zaga lenta, como é a zaga do time do Ituano, a probabilidade de sucesso da gente conseguir chegar à área adversária vai ser muito maior. E aí depois lá no gol a gente tem o Jefferson Paulino, não custa nada dar uma ajudazinha, que nem vocês bem brincaram, né? Mas acho que é isso, o Fernandão, buscar essa marcação alta, roubar essa bola no campo do adversário para poder chegar com rapidez e fazer o gol. Deixa comigo mesmo, Fernandão, eu entro, antecipo você, meto no peito, ponho na grama e erro o passe, hein? Tá querendo muito, que eu acerte o passe, né? Também, pô. Já é demais, pô. Meu grande amigo Jefferson Paulino, toma uns 2 frangos hoje já. Lembra das nossas resenhas lá na sala de imprensa? Toma uns 2 frangos hoje. Persson, gol contra seu hoje, vai. Né? O Yuri, faça aquilo que você fez no Guarani, Yuri. Tá de bom tamanho. Carlão, meu amigo Carlão, dê 2 carrinhos e tome cartão vermelho. E vamos que vamos, né, Fernandão? Vamos que vamos. Iago ali de camisa 7, hein, Ortiz? Mas o meio de campo do Ituano é um meio campo habilidoso, mais lento, né, Ortiz? O Guarani pode levar vantagem nisso também. Vamos pro Eugênio. Ô, Eugênio, lá no YouTube, aqui no WhatsApp. Amigos, expectativa grande pra vitória hoje, também pela estreia do Lucas Marques. Vai dar certo, abraços. A estreia do Lucas Marques é a opção do Mozart, né, Fernando? Não tem nenhum problema anunciado com o Diogo Matheus. Então é a opção do Mozart, a entrada do Lucas Marques na lateral direita, né? Até porque o Diogo Matheus tá no banco, né, Ortiz? Ele pode entrar. Então, talvez pode tá cansado, alguma coisa, poupado, mas machucado e desgaste ele não tá. É isso aí. Mais uma mensagem aqui do Felipe Marion. Boa tarde, amigos. Vocês têm alguma informação se existe algum movimento para derrubar, eliminar de torcida única contra os times da capital? Não, isso não é eliminar, o Felipe. Isso aí é decisão do Ministério Público, não é eliminar, não. Aparentemente só no estado de São Paulo que isso acontece. Já foi mais do que provado que a medida não reduziu as brigas de torcida, pois acontecem através de encontros marcados pela cidade e não no entorno ou dentro dos estádios. Atrapalha demais o espetáculo a falta de torcida adversária. Abraço, nenhuma movimentação. Vejo como muito distante isso. Houve uma reunião, parte da Polícia Militar é favorável à volta, outra parte é contrária e segue tudo como dantes, viu, ô Felipe? Mas não é eliminar, não, é decisão do Ministério Público, viu? Mais uma mensagem aqui do Rodrigo, lá de Londrina, no Paraná. Bela Londrina. Fala, galera, um abraço pro André e pra Victória, que estão assistindo o jogo aí no Brinco. Opa, é o Rodrigo de Londrina, então, mandando um abração pro André e pra Victória. Tomara que eles estejam ligadinhos na rádio para receberem um abraço, né, Fernandão? Sim, tem que estar ligado na rádio. Um abraço pro André e pra Victória, Ortiz. É quase que você erra já, quase, né? Quase, tá difícil. Quase. Ó, o GFC chegou, vamos pra vinhetinha que deu certo. Guarani! Fala, Sidney, meu grande amigo, boa tarde, equipe Planeta. Hoje é pra embalar, tô na audiência. Valeu, Sidney, um abraço. Cleitão, como joga o Guarani, Cleitão? O Guarani vai para campo com o seu uniforme bem tradicional, camisas verdes, calções brancos, meiões brancos, Ortiz. E o Ituano, Fernandão, como joga o Ituano? Meiões verdes, perdão, viu, Ortiz? Eu ia corrigir, viu, Coitão, mas deixa quieto. Vai buscar a arbitragem pra gente enquanto o Fernando Lovato fala como joga o Ituano, Fernandão. O Ituano vem seu uniforme tradicional de preto e vermelho. Inteirinho, né, Fernandão? Com as listas, com os detalhes ali. Listras horizontais em vermelho e preto. Camisas feias. Calção preto e meia vermelha e preta também. Esse é o time do Ituanos que vai o quê, Fernandão? Vai tomar um pau do Guarani. Aê, as bandeiras nas arquibancadas de volta. Pegou a arbitragem aí, Coitão? Estou buscando, Ortiz, me dá mais 10 segundinhos. Acesse o Planeta Guarani, Coitão. O Planeta Guarani tem, na matéria pré-jogo. Paulo Rigo. É nele mesmo que eu tô carregando. Boa tarde, senhores. Vamos que vamos rumo à liderança do grupo, Ortiz, aqui na cidade de São Pedro, mas sempre na escuta e torcendo. Valeu! Paulo Rigo, que é lá do DIC 6. Minuto de silêncio lá, tudo pronto. A bola vai rolar, saída de bola pertence ao Guarani. Nicolas, o Careca, preparado. Vai começar o jogo. Boa sorte, Fernandão. Bom jogo pra você. Boa sorte pra nós, boa sorte pro Bugrão, Ortiz. Boa sorte, Cleitão, bom jogo pra você.
Vamos junto, bom jogo pra todos nós, Ortiz. Boa sorte, Ortiz, bom jogo pra nós, boa sorte, Bugrinada, bom jogo, o Bugrão hoje tem que ganhar. Só esperando a autorização do árbitro, vai trocar a bola, rapaz. Eita, nós, vai trocar a bola o juiz. Então eu faço a arbitragem. Não vai dar tempo não, Cleitão, tudo pronto lá, só esperando o apito do árbitro, daqui a pouquinho você traz o sexteto de arbitragem pra gente. Nicolas Ocareca vai soltar a bola, ele vai tocar a bola lá pro Richard Rios ou pro Vilela, quer ver? Ó? Não, tocou mais atrás ainda. Trilha o apito, árbitro, bola rolando no Brinco de Ouro, saída pertenceu ao Guarani Futebol Clube. E agora o Cleitão traz pra gente o sexteto de arbitragem, Cleitão. Apita o jogo o árbitro Matheus Delgado Candansan. O assistente número 1 é Miguel Caetano Ribeiro da Costa. Número 2, Leonardo Tadeu Pedro. O quarto árbitro é Hilbert Estevan da Silva. E o VAR, ai meu Deus do céu, Thiago Luiz Scarascati. Controla a corneta. E ó, o Edinho já tá desesperado aqui no nosso grupo, Fernandão. Por quê? O Giovani não joga, meu Deus, precisamos urgente de um outro meia. Tá o Edinho aí já dando a sua primeira no nosso grupo interno, Fernandão. Edinho tá muito preocupado. Calma, Edinho, calma. Bola recuada pro Jefferson Paulino com os pés, ele repõe o Ituano no campo de jogo. Ah, tentou dar um chapéu no Castan ali, chegou forte o Castan, hein? Pegada forte, graças a Deus o árbitro só deu a falta, Fernandão, lá no círculo central, Castan, hein? Não, e ele chegou a colocar a mão ali, eu achei que ia dar cartão, por isso que eu falei o nosso eu aqui. Também. Na primeira jogada. Fernandão ali. Agora vai dar spoiler até de cartão, Cleitão. Pois é, Ortiz. Como ele não conseguiu dar spoiler no gol do pênalti na última quarta-feira, agora ele tá querendo dar spoiler até de cartão. Mas para enviar pro lado dele, a bola, ele não pega o pé, Fernandão. Ele tira, viu? Foi uma cerinha ali do cara, uma ceninha do cara sim, ali. Sim. And the Oscars go to, né? E tal. Mas o juiz deu falta, hein? Não pode, tem que ser só depois, dona Daniela Freitas. Ela e a família toda, ó, o carro tá lotado, só tem mulher no carro, Fernandão, que beleza. Oi, queridos, partiu Brincão, bom jogo pra vocês, representem a gente lá na torcida, né, Cleitão? Representem, gritem pela gente, já que a gente não pode estar ali no meio da torcida fazendo a festa com vocês. É isso aí, o Ituano tentava um lançamento pro campo de ataque, ali pelo lado direito era pro Persson, ele não alcançou, tá fininho o Persson, Fernandão. Tá fininho, né, Artis? E quase ali de ponta direita no lugar do Iago, que coisa, hein? É isso aí, o Plínio Barbosa, nosso querido Plínio Barbosa, boa tarde, Ortiz, Cleitão e Fernando Lovato, tô ligado em vocês, hein? Junto com a minha esposa Fabiana, boa transmissão, muito obrigado Plínio Barbosa, obrigado a Fabiana. E vem Guarani, tentava trocar passes, o Richard Rios não conseguiu o domínio, o passe foi nas costas dele também, né, Fernandão? É o que eu falo, né, Ortiz, o Richard Rios jogando de meia ali, vai jogar de costas pro gol adversário, que é diferente, mas ele tem condição de se adaptar sim, Ortiz. Arremesso manual cobrado pelo Guarani, a bola fica brigada, era o Leandro Vilela. O que fez o Vilela na primeira participação, Fernandão? Perdeu a bola e fez a falta, né, Ortiz? Ô Vilela, acerta o jogo, seu Leandro Vilela. É muito cedo pra cometer tanta falta, Cleitão. Muito cedo, né, Ortiz? Já a segunda falta com menos de 3 minutos de jogo ali. O Vilela perdeu no corpo, na força e foi obrigado a cometer a falta. Posse de bola com a equipe do Ituano no campo de defesa. Deu tempo de tomar aguinha, hein? Lançamento do Ituano pro campo de ataque é pro Iago na lateral da grande área. Iago fez o cruzamento. Castan. Firme de cabeça, corta, o Jamerson evita a saída de bola pela lateral, não conseguiu evitar não, a bola saiu. Ele disse que não, mas saiu, Fernandão, saiu. A bola é arremesso manual pro Ituano, lado direito, campo de ataque, Fernandão. No rebote ali, o Jamerson tentou dar sequência à jogada, né, no contra-ataque, mas o Bandeirinha pegou a saída de bola. Um abraço pro Plínio e pra Fabiana. Olha, o Mozart botou uma sacolinha na cabeça, rapaz. Não é um boné, né, Fernandão? É uma sacola de supermercado, né? Dá pra fazer a feira, Ortiz. Tentava chegar o Iago ali pela direita pelo Ituano, já fez o mesmo que fez no Bugrão, Cleitão. Bela jogada do Iago, né, Cleitão? Meu Deus do céu, se tem uma coisa que a gente gosta de ver no Iago é a capacidade dele de nos arrancar risos. Arrancava desespero, agora como tá no lado adversário, arranca sorrisos da torcida bugrina. Eu tive um déjà vu, eu vi o Iago com a camisa do Guarani fazendo isso várias vezes no ano passado, né, Fernandão? Quantas vezes a gente viu fazendo isso, Ortiz? Meu Deus, não mudou nada. Continue assim, Iago, até o final, vai até o fim assim, que tá bom demais pra gente. Vem Guarani chegando, troca de passes pelo lado esquerdo, bola enfiada pelo Bruninho, é pro Iago do Guarani meter o cruzamento, a bola vai pra pequena área, fica fácil pro Jefferson Paulino, ele domina com as mãos, fica com a bola ali. Guarani chegou com o Iago, volante, cruzando, Fernandão, uma surpresa, volante fazendo passada na lateral do campo.
Pelo visto ali, ó, o posicionamento ele vai revezar com o Richard Rios, Ortiz. Tomara que o Moser, o cabeção, esteja certo, mas é um jogador de mobilidade, né, Ortiz? Ele vai dentro da área, não com qualidade, mas que ele chega, ele chega. O Moser tá privilegiando a mobilidade, não a qualidade, né, Coitão? Com a opção do Iago alternando lá no campo de ataque, né? É isso, o Guarani não tem aquele cara que pensa, que é o Giovanni Augusto, então ele vai tentar apostar justamente nessa mobilidade para tentar confundir a zaga do Ituano. Também é bom, porque numa dessa, com a descida do Iago, o Richard Rios passa a fazer a dele, que é o elemento surpresa. E o Richard Rios deu um presente pro Ituano, arranca, invade a grande área, bateu, tentando buscar cruzado o Kozlinski. Era o Paulo Vitor, camisa 9, Fernandão ganhou a bola lá no campo de defesa, conduziu até dentro da grande área pelo lado esquerdo, bateu cruzado cara a cara com o Kozlinski num presentaço do Richard Rios, e o Kozlinski caiu, fez fácil defesa num chute fraquinho. É o que eu falo, Ortiz, Richard Rios joga muito, mas precisa às vezes simplificar. Quis dar uma bola de calcanhar ali, deu no pé do jogador, que deu uma caneta no Lucão e saiu quase na cara do gol ali, mas o Kozlinski bem colocado, caiu pro lado esquerdo, pegou a bola, continua 0-0, Ortiz. A caneca do seu Valdir Montanheira ali, ó. Virgem, intocada. Nem põe a mão nela, Fernando. Pelo amor de Deus, você não. Você não, pelo amor de Deus. Não, né, pelo amor de Deus. Você não, tu não. Tu não. Marcelo Aguilhari com a gente, boa tarde, amigos. Bora ganhar mais uma. Tô na escuta da melhor transmissão do planeta Guarani, né, Fernandão? Porque tem gente que transmite muito melhor que nós, né? Tem que reconhecer isso, né? Transmite melhor, mas jogo do Guarani ninguém transmite melhor que a gente, Ortiz. É isso aí, o Guarani vem chegando no campo de ataque, Jamerson recebe pelo lado esquerdo, tenta o passe, a bola bate no pé do Iago e sai, o Moser tá bravo. Olha lá o Moser ajeitando a sacolinha na cabeça. Meu Deus, Ortiz, onde arrumaram um boné pra ele? Meu Deus do céu. Esse boné aí, olha, a capa fez sob medida, viu, Coitão? Pra caber no cabeção do Moser, sob medida, hein? A boné pro Moser tem que ser feito mesmo, alfaiataria, na loja não vai encontrar no número dele, não. É isso aí, sai o Guarani, bola nos pés do Castan, ele recua um pouquinho, toca mais atrás pro Lucão, abre bola no lado direito, Lucão. Chega a bola pro Lucas Marques, tá com as duas munhequeiras lá o Lucas Marques, não sei pra quê, acho que é pra enxugar o suor da testa, né? Agora vem Castan trazendo o Bugre pro campo de ataque, lado esquerdo ele faz o passe pro Jamerson, rente a linha lateral, domina na intermediária, corta a bola pro meio, devolve pro Castan, toca no círculo central pro Lucão, já rompe a linha demarcatória do meio de campo, Lucão faz o passe é bom pro Nicolas lá no lado direito, Nicolas o Careca, bom passe pro Bruno José pro Lucas Marques, ele domina de costas, encara a marcação, tentou ganhar a linha de fundo, adiantou a bola saiu, é arremesso, tiro de meta pro Jefferson Paulino, acabou o campo, Fernandão, pro Lucas Marques. Acabou o campo, né, Ortiz? Ele foi até o final ali, o máximo do campo possível, mas você vê que tem mais velocidade que o Diogo Matheus. O Diogo Matheus vem mais com a bola dominada e o Lucas Marques é mais de ultrapassagem. Pode ser um bom expediente pro Guarani, Ortiz. É isso aí. Vamos, Guarani. O Guarani começa atacando mais que o Ituano, né, Coitão? O Ituano teve duas chegadas em duas falhas do Guarani até agora. O primeiro, uma bola pela direita, que o Iago fez aquela jogada horrorosa, e a segunda numa arrancada, num presente do Richard Rios. Mas o Guarani, por enquanto, é mais time, né, Coitão? Tem a bola nos pés, trabalha melhor essa bola, só não conseguiu levar perigo ainda, né? É verdade, Ortiz, está tentando, como a gente já previa, jogar pelas laterais do campo, né? Tentou aquela primeira com o Iago pelo lado esquerdo, olha só, o Guarani não deu nada não, mas depois agora tentou pelo lado direito com o Bruno José e o Lucas Marques, mas o Guarani vai tentando buscar ali a iniciativa do jogo, vai tentando partir para cima, o que não pode é isso, né? Nas duas vezes de chegada do Ituano, foi em falhas ali no sistema de meio campo, né? Erro de passes que propiciaram o contra-ataque. O André no YouTube aqui, Fernandão, tá mandando um boa tarde. Ele diz, boa tarde, gordinho. Acho que é pra você, não é pra mim. É o André do Centro, Ortiz. Grande André do Centro. É, isso aí. O Guilherme Maia. Algum site pra ver o jogo? Paulistão Play. Paulistão Play, só que custa 30 conto a mensalidade, o Guilherme, infelizmente, cara. Gabriel Michelotto, direto do Canadá na torcida pelo Guarani. Abraço pro Hélio
Michelotto também, fanático, um abraço lá do Canadá. É porque, pô, Fernandão, dessa distância que eu tô do monitor aqui pra enxergar é difícil, viu? Você assumiu o compromisso de ver o YouTube, mas não olha porra nenhuma, cara. Não, José Magalhães, onde está? Ó o Guarani chegando, o Richard Rios domina pela direita, corta a bola pra meia, errou o passe, recupera a bola, Richard Rios domina pro Guarani, levanta a cabeça, vai abrir na direita, tocou mais atrás pro Vilela, recua, fala agora, Fernandão, ou cálice para sempre. O Ortiz me dá cada susto, rapaz. José Magalhães, onde está passando o jogo ao vivo? No Premier e no Paulistão Play, né, Ortiz? Cruzamento pra grande área, era pro Nicolas, a zaga do Ituano afasta, o rebote sobra pro Jamerson, o juiz vai parar o jogo para atendimento, jogador do Ituano caído lá, não deu falta, ele parou pro atendimento, Fernandão. Eu acho que ele deu falta, mas vamos ver, é o Carlão mesmo, Ortiz. E ó, e Luiz Costa, Ortiz, você é bugrino raiz, meu amigo. Sou mesmo, tô tão velho que eu já tô enraizado. Luizão, um abraço, meu irmão, tamo junto, meu amigo, vamos junto, vem com a gente, vem curtir, vem torcer. Aqui a gente xinga, corneta, faz tudo que você não vê no rádio convencional, né, Fernando? Ah, aqui a gente faz de tudo, faz de tudo aqui, Ortiz. Ortiz acho que colocou até o YouTube agora, pro Edinho, quando vier, não agredir mais ele, né, Ortiz? Agora o meu desafio é botar uma terceira câmera pra mostrar o Edinho quando ele estiver aqui, né, Fernandão? Porque o Edinho fica ali, né? Daí não vai dar, hein? Com essa câmera só não vai dar, não, vai ter que ser duas. Então, o cantinho do Edinho é aquele ali, pessoal, ó, é o canto oposto ao do Fernandão, hein? O Fernandão já quase não cabe na tela aí, que vocês estão vendo, né? Se ele vier um pouquinho mais pra cá, ele fica mais bonitinho, mas ele fica lá no cantão lá, né? Tá Fazer bom, o quê? Eu vou vir mais pra cá, então, pra ficar mais bonito na tela. Vambora, falta agora do Nicolas Ocareca, cometeu uma falta ali, o Ituano já arrancava num contra-ataque, hein? Daqui a pouquinho o primeiro giro de tempo e placar. Valeu, Luiz Costa, tamo junto, meu irmão, vamos junto. Falta pro Ituano, cobrada, a bola lançada direto pro campo de ataque, lado direito, sobe o Jamerson na disputa de cabeça, a bola sobra no rebote ainda pro Ituano, Persson domina pro Ituano, faz a pifada, o Persson, aparece ali o Castan, né? É o Castan ou é o Cão? Castan, domina a bola pro Guarani, o Castan tabela com o Jamerson, recebe de volta, abre bola, o Guarani vai tentando sair lá no seu campo de defesa, Jamerson recebe do Leandro Vilar, ai meu Deus do céu, passe de graça do Jamerson, ufa. Sorte que é ruim, hein, Fernandão? Sorte que é ruim esse camisa 11 do Ituano aí, o Gabriel Barros, hein? Sorte que é ruim, tá ainda bem, né, Ortiz? Porque o Jamerson deu um passe ali na intermediária, era só chutar no gol. Graças a Deus ele deu uma furadona. E o trator que corta o gramado prejudicou o gramado do Brinco ali por conta da chuva, hein, Fernandão? Tá bem marcado o gramado do Brinco, hein? Eu falava, né, aquela estreia debaixo de chuva contra o Santos. Deu uma boa machucada no gramado do Brinco, hein, Fernando? Que recém saiu de reforma. Dá pra ver, né, Ortiz? Também as fortes chuvas. Lá vem o Guarani. Guarani chegando, domina a bola, Bruninho. Adiantou demais e a bola ainda bateu nele antes de sair. Tiro de meta pro Ituano. Vamos pro primeiro giro. Tempo e placar. Brinco de ouro da Princesa, Campeonato Paulista, terceira rodada no placar. 12 minutos e 10 segundos de jogo, é primeiro tempo. Por enquanto, Guarani 0, Ituano também 0. Coitão, o que mais tem de jogo de bola rolando nessa terceira rodada, Coitão? O Coitão sumiu, Fernando. Infelizmente o Coitão sumiu para a Clínica Soul. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. E também para Rose Pisos. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Um abraço para os nossos patrocinadores, a Clínica Soul e a Rose Pisos. Você viu quem tá no banco de reservas pelo Ituano, Fernandão? Douglas Leite, ex-goleiro do Guarani na campanha do acesso de 2009 e na Série A de 2010. Douglas, um grande goleiro, passou pelo Guarani, né, Ortiz? E é bugrino, hein? E é bugrino, gosta muito do Guarani. Tá, ele deve ser auxiliar técnico. Ele que tava, acho que no Paraná Clube e agora tá no Ituano. É isso aí. Coitão, você tá me ouvindo, Coitão? Tô ouvindo sim, Ortiz, eu só falei todo o placar da rodada aqui com o microfone mutado mesmo. Então o buraco do Coitão é um oferecimento da Clínica Soul e da Rose Pisos. Eu quase matei o Fernandão agora, Coitão. Jesus amado, ninguém tá oferecendo buraco, não, tô de boa. Mas deixa eu passar aqui, Ortiz, o Água Santa vai vencendo a equipe do São Bento por 1-0. Sabe quem fez o gol? O Júnior Todinho. Pois é, durma com um barulho desse. E a Portuguesa vai vencer no Red Bull por 2-0. Você não vai perguntar quem fez os gols da Portuguesa?
Aí eu não vou perguntar não, Ortiz. Tem conhecido também? Nem ele sabe, né, Fernandão? Nicolas arranca com o Guarani pelo lado direito, faz boa jogada individual, cortou a marcação, cruzamento dele pra grande área no peito do Carlão. Ei, Carlão, não faz isso não, ajuda nós, Carlão. A bola bate na cabeça do Lucas Marques e sai arremesso manual pro time do Ituano. Agora, Fernando, eu já digo a você que o Guarani demonstra uma fragilidade ofensiva. O Guarani tem a bola nos seus pés, tem o controle do jogo, tem mais posse de bola, mas não consegue se articular ofensivamente, Fernandão. Como a gente falou, né, Ortiz, no pós-jogo, tem que tomar cuidado porque o Santos deixava jogar. O Ituano não deixa o Guarani jogar, ainda mais sem a cabeça pensante do Giovanni Augusto. Então era um jogo completamente diferente, a gente já sabia disso. E também pela escalação, né, Ortiz? A gente vê que o Guarani não tem muita criatividade. Então a gente já esperava o jogo truncado agora. Quando você tem um jogo truncado, laterais, Ortiz, velocidade. Se o Guarani ficar tocando a bola, não vai dar certo, não. Pois é, a bola enfiada agora pro Jamerson. Atendendo o Fernandão. Jamerson domina, faz o cruzamento de longe. Ela viaja, vai no segundo pau pro Nicolas, o Careca. Não conseguiu o domínio, a bola ficou pedindo um escanteio. Eu achei que foi, hein, Fernandão? O jogador do Ituano chegou na cobertura lá, mas a verdade é que o Bandeirinha deu apenas tiro de meta, é tiro de meta pro Ituano, Cleitão. Não tá legal ainda o cruzamento do Jamerson, né? Tá meio desregulada a mira, né, Cleitão? Ah, tá sim, Ortiz, ainda não tá ali com aquele cruzamento perfeito que vai em cima ali do centroavante do Guarani só pra fazer o cabeceio, tá precisando dar uma regulada ali, né? E vou trazer, foi Bruno Leonardo que fez o primeiro e Lucas Paraíso que fez o segundo da Portuguesa, tá? Conheço nenhum dos dois, Fernandão. Também não, Ortiz. O Paraíso eu sei que é da base. Lucas Paraíso. É da base da Portuguesa. Meu Deus do céu. E falta no Persson agora. O Vilela deu uma fritada no Persson lá, ó. E dá risada. Os dois lembraram dos coletivos, né? No coletivo ou no rachão devia ter muito dessas, né? Deveria. Bruno José deu bote no Carlão. Dominou a bola. O Carlão sai jogando com categoria. Bruno José apertou ali na saída de bola do Ituano. Sai jogando o time do Ituano. Camisa número 2, Yuri domina a bola. Faz o lançamento longo. Fácil pro Kozlinski. Fora da grande área, com os pés. Kozlinski domina, toca a bola lá no lado direito, campo de defesa. Lucão domina pro Guarani, toca pro Lucas Marques. Lucas Marques devolve a bola pro Lucão, vai recuando, vai carpinando um pouquinho o time do Guarani. Levanta a cabeça, Lucas Marques. Lucão toca a bola pro Vilela, fazendo o terceiro zagueiro. É a saída de 3. É a saída que eu não gosto, hein? Castan domina. Na intermediária defensiva, toca pro Richard Rios. Ele recua pro Vilela. Vilela vai fazendo o terceiro zagueiro, o pivô da saída de 3. Abre bola na direita pro Lucão. Lucão pro Richard Rios. Devolve pro Lucão. Domina Lucão. Passe pro Iago. Iago de pé direito. Mete bola na direita. Espremida ali pro Lucas Marques. Ele ganhou no pé de ferro. Tocou pro Bruno José. Deu nas costas dele. Fazia boa passada ali o Lucas Marques, mas a bola foi nas costas dele, sai jogando o time do Ituano lá no seu campo de defesa. Carlão dá um chutão agora, limpa a grande área de cabeça. O Guarani fica com a bola, tenta evitar a saída. Bruno José consegue, briga por ela, domina Nicolas Careca. Nicolas, o Careca, toca mais atrás para Lucas Marques. Lucas Marques para Lucão, lá na intermediária. Bom passe dele pro Nicolas, o Careca, já no campo de ataque, na direita, cruzamento dele pra grande área, era pro Bruninho, não ganhou. Jamerson aperta a marcação, Vilela também recupera a bola, o time do Ituano sai jogando no campo de defesa e o Jamerson aparece aliviando o perigo, joga a bola pra fora. Arremesso manual pro Ituano no campo de defesa, lado direito. Tempo de eu pagar o Libertário de Laranjal Paulista. Boa tarde, equipe Planeta, boa tarde, Bugrinos. Vamos que vamos, Guarani, rumo à vitória. É tudo que nós quer, né, Cleitão? Tudo que a gente quer, né, Ortiz? Uma vitória, chegar aos 6 pontos e por que não terminar na liderança do grupo na rodada. É isso aí, o buraco do Cleitão num oferecimento da Clínica Sou e da Rose Pisos. Bola tocada lá atrás pro Jefferson Paulino, domina Jefferson dentro da grande área, agora na meia-lua da grande área. Gente, se não apertar a saída, ele morre com a bola no pé ali, pô. Será que não conhece o Jefferson Paulino? Lançamento dele. Opa, pegou mal agora, jogou na esquerda ali, o lateral esquerdo, que é o Mário Sérgio. Nem se tivesse em 3 motos, Fernandão alcançaria essa bola. Não tinha jeito, o Paulino deu um lançamento ali uns 50 metros, mas não deu, a bola foi pro lateral. Ortiz, se o Guarani não apertar o Ituano no campo deles pra sair a bola, vai ficar esse jogo de compadre aí. O Guarani não criou nada até agora, já era meio esperado, e o Bruninho muitas vezes tem que vir pelo meio e abrir espaço pro Jamerson, senão a gente não vai conseguir criar nada. Bruninho troca passes agora com o Iago, recebe de volta o Bruninho, toca atrás. O Guarani recuando muito a bola, muito passe sem objetividade nenhuma, vai terminar o jogo com 800 passes, mas a maioria deles bolas recuadas. Lucão
traz o Guarani pro campo de ataque, toca pro Richard Rios, devolve a bola lateralmente pro Lucão. Lucão faz um passe em profundidade pro Lucas Marques, ganhou a linha de fundo pela direita, lateral da grande área. Mas tá dando um azar o Guarani também, hein? Toda hora cruza, bate no pé do zagueiro, bateu no pé do Carlão, voltou no peito do Lucas Marques e saiu. É tiro de meta de novo pro Ituano, Coitão. A jogada ali pelo lado direito, viu bem, né? Foi bem no lançamento o Lucão ali, percebeu o Lucas Marques entrando no costado da zaga, só que deu muito azar, né? A bola bateu no Lucão e acabou voltando ali no peito, no rosto do jogador bugrino, a bola se perdeu em linha de fundo, tiro de meta para a equipe de Itu. Ouça o fundo de torcida. Bom, né, Ortiz? Jefferson Paulino cobra o tiro de meta. Antônio Carmona, boa tarde a todos. Não é boné, é uma barraca individual de camping. Proteger da chuva do mesmo jeito, né? Olha o Ituano chegando, camisa número 9 do Ituano recebeu o passe, vem trazendo a bola pela direita, é o Paulo Vitor, toca pro Iago. Iago recebe a bola de volta do Pesson, domina Richard Rios, aperta a marcação, ganha a bola dele Richard Rios. Olha o Iago no carrinho pra cima do Richard Rios, fez falta, hein? O árbitro deu vantagem. A bola vai saindo, Bruno José evita a saída de bola pelo lado direito, leva o Guarani pro campo de ataque, boa, bom carrinho do Bruno José, levanta a cabeça, faz um cruzamento, toca boa bola pro Bruninho, dominou, deu um chapéu na marcação, Bruninho, se fizer o gol é golaço, meu Deus do céu. Bateu no braço, Fernandão, a bola bateu na mão ali do jogador do Ituano dentro da grande área, Fernandão. O Bruninho fez tudo certo, né, Artis? Na hora de bater, ele bateu mascavo, mas parece, também tive a impressão que a bola bateu na mão do zagueirão ali, mas ninguém fala nada, né, Artis? Ninguém... O jogador do Guarani também não reclama, pelo amor de Deus. Então, pra mim, a bola bate na mão. Se foi pênalti ou não é outra história, até pra isso tem VAR, né? É verdade, Ortiz, eu também fiquei com essa sensação, a jogada foi muito bem feita, desde ali do esforço do Bruno José para recuperar a bola, né? A gente vai vendo ali agora no replay, o chapéu foi uma coisa linda, a conclusão é que não foi legal, né? Mas me parece ali pelo replay, não sei, né? Que ele abre o braço, então dá essa sensação, né, Ortiz? Meu Deus do céu, Fernando, ele deu um chapéu de Djalminha e finalizou como Badico. Foi bem isso mesmo, Ortiz. Ele deu uma jogada bonita, desde lá como o Cleitão falou, desde o Bruno José, mas na hora da conclusão, nada. Ituano vinha pro campo de ataque, Castan de peito, tira Bruno José, arma a jogada atrás do Guarani, campo de ataque, abre bola pro Lucas Marques lá na direita. Lucas Marques domina, avança sem marcação, tem espaço, Lucas, tem espaço, descolou o cruzamento pra grande área. Vai consagrar o Jefferson Paulino desse jeito, gente, vai consagrar. O Edu Boca. Boa tarde, senhores. Hoje vocês são meus olhos. Avante, Bugrão. Bugrão 2-0 no Lixuano. O Edu gosta desses apelidinhos, né, Fernandão? É cheio de dar apelido aos times ituanos, né, pro adversário, é pra gente do Guarani, é pra presidente, é pra técnico, é pra jogador. Ele gosta de um trocadalho do Carilho, né, Coitão? Ele gosta e tem criatividade pra fazer isso, né, Ortiz? Não basta só gostar, tem que ter a criatividade. O Guilherme está dizendo que eu não tenho, é isso? Jamais. É que o Edu Boca é fora do normal na criatividade. Guilherme Sampaio, Ortiz, esse juiz é extremamente vagabundo, precisamos ficar atento. A arbitragem por enquanto tá boa, Fernandão. Não teve nenhum lance assim que tivesse prejudicado nenhum dos dois lados, não, né, Fernandão? Também não teve muito lance no jogo, né, Ortiz? Não teve muito trabalho. Um jogo de meio campo, um jogo de intermediárias, né, Fernandão? O Ituano aposta no passe e o Guarani aposta no passe. Muita bola recuada, muito passe lateral. Objetividade, né? Ó, Jefferson Paulino errando mais um passe lá. Obrigado, Jefferson. É arremesso manual pro Guarani. Campo de ataque lado direito. Mas é um jogo de muito passe curto, né, Fernando? Um parece que tá jogando um erro do outro, né, Ortiz? O Guarani errou ali, eles tiveram a oportunidade que o Kozlinski pegou e nada mais, né? Tá difícil os dois ataques sobressaírem sobre a defesa, né? Só em erro do adversário. O Neto de Jaguariúna, tamo junto, ouvindo sempre. Sem Giovani tá difícil, mas vamos vencer de 0-0. Vamos ganhar. Netão, vamos ganhar, Netão. Obrigado, meu amigo, pela companhia de sempre, viu? Daqui a pouquinho o Atílio de Portugal, porque vem o Guarani avançando pelo lado direito, o Richard Rios domina, toca a bola para o Lucas Marques de ladinho. Lucas Marques domina, toca atrás, Leandro Vilela, passe do Leandro Vilela, o passe é bom na direita, é para o Richard Rios, ele domina a bola, levanta a cabeça, faz o cruzamento, dessa vez bateu no bumbum e saiu.
Escanteio pro Guarani, até que enfim, Fernandão, a bola não bateu de volta no Guarani e saiu. Quem sabe agora é diferente, né, Ortiz? 3 jogadas do Guarani lá, deu tiro de meta, agora é escanteio lá pro lado esquerdo, lá pro lado direito, Jamerson na bola, Ortiz. É isso aí, 23 minutos e 45 de jogo, primeiro tempo, 0-0 e vai 2. Vai o Jamerson e o Bruninho. Não que o Bruninho faça muita falta, né, Fernandão? Mas tira um jogador. Bom, agora sai o Bruninho, olha lá. Foi só pra deslocar mesmo, só pra sair da jogada, né? Jamerson pra cobrança. É pelo lado direito, autorizado, partiu a cobrança do Jamerson, bateu no jogador do Ituano. Tava muito perto ali, hein? A bola fica viva, briga pela cabeçada o time do Guarani. Sai, afasta a zaga do Ituano. Mas que escanteio mal cobrado, Fernandão. Vá pra aquele lugar, pelo amor de Deus, viu? Muito mal, né, Ortiz? Ainda assim caiu no pé do Nicolas, o careca, que não conseguiu definir a jogada. O Guarani precisa ser mais objetivo, né, Ortiz? Precisa definir as jogadas ali e não ficar esperando. Que time preguiçoso nesses 25 minutos de jogo, viu, Coitão? Pode mudar tudo, mas que time preguiçoso. Agora vem Guarani, Iago recebe, olha lá, passe errado do Iago. Pode comentar agora, Coitão. Pode sim, Ortiz, tá um time sonolento, um time lento na sua transição. A gente apostava que isso pudesse deixar uma transição mais rápida, mas o Guarani tá muito moroso, muito toquinho de lado, muito toquinho para trás, e isso faz com que o Guarani perca a sua característica, que é a velocidade. E aí é tudo que o Ituano quer, porque coloca todos os jogadores atrás da linha da bola e aí dificulta demais para a equipe do Guarani. Puta jogo chato, pra resumir tudo que o Cleitão falou aí. Fala, Fernando. Ortiz, e outra, né? A gente vê a composição do time ali, você vê o Iago, né? O Iago Henrique chegando muito mais na frente do que o Richard Rios. Então a composição, o posicionamento do time tá errado. Se depender do Iago armar o time ou criar alguma jogada, vai ser difícil. E o Richard Rios fazendo marcação lá na entrada da grande área, fazendo a cabeça de área pro Guarani. Mozart, pelo amor de Deus, enxerga esse jogo de forma correta, rapaz. No YouTube aqui o Eudes Azevedo. Boa tarde, Ortiz, Fernandão e Cleitão. Ótima transmissão pra vocês. Bora vencer de 2-0 nessa terceira rodada contra o Ituanos. Boa, Eudes. Vamos ganhar de 2-0 deles. Mas precisa jogar, né? Precisa jogar e chutar no gol, né, Fernando? Até agora nenhum lance, nenhuma finalização do Guarani. O Guarani tá virgem. Precisa criar, né, Ortiz? Não do setor meio campo de criação, mas criar pelas jogadas pelas laterais. Até agora pouca velocidade, pouca intensidade do Guarani. Marca muito bem, também não dá chance pro Ituano, mas também não cria. Então tem que, essa transição do meio campo para ataque tem que ser mais rápida. Vamos lá, vamos pro Antigo de Portugal, porque o Guarani vai recuando bola recuada pro Kozlins, que sai jogando com o Castan. Vamos lá, Tílio, bora Planeta, vamos golear, seguimos juntos aqui torcendo lá em Portugal. Esse Iago do Ituano é aquele artilheiro que estava no Guarani? Artilheiro. É o próprio Iago, camisa 7 do Ituano, é o mesmo Iago que estava aqui no Guarani. Sai jogando o Guarani, campo de defesa, Castan recua pro Vilela. Vilela toca a bola na direita, Lucão, passe do Lucão pro Richard Rios, domina Richard Rios. No círculo central, pegaram a canela dele ali, Fernandão. O juiz não deu falta e agora vai parar o jogo pro atendimento médico. Pegou. Se vai parar, dá a falta, porque foi falta, né, Fernandão? Pegou. O Richard Rios cortou ali aquele drible de futebol de salão deixou, e pisou no pé. Nossa, solada no pé. Pisou no pé do Richard Rios. Posso falar, Cleitão? Foi falta e pra cartão, viu? Falta ir pra cartão, Ortiz, porque a bola já tava bem distante ali, ó. Ele chega pra matar mesmo o lance, foi direto nas pernas, em nenhum momento ele visa a bola. Pra mim cabia perfeitamente o cartão amarelo pro jogador do Ituano. O Dantas, boa tarde, Ortiz, Fernandão, Cleitão e amigos Bugrino, tô conectado na rádio. Valeu, velho, Dantas, direto de Floripa. O GFC, que bom ver o Persson e o Iago no time adversário. Tá comemorando ele aqui. O Iago eu comemoro mesmo. O Persson é um bom jogador, viu, GFC? Sua opinião, você não gosta dele, eu gosto muito do futebol, gostaria muito que tivesse ficado no Guarani, viu? Chega o Guarani, lado esquerdo, domina a bola ali. Veja agora, Fernandão, por exemplo, no jogo de hoje, sem Giovanni Augusto, Persson e Richard Rios seriam uma dupla de volantes muito boas pro Guarani, né? O lance aqui ilustra, né, Ortiz? O Iago Henrique foi pegar uma bola no meio de campo, cartão amarelo pra ele, lá. Pegou uma bola do meio de campo, errou o passe, o Ituano ia sair no contra-ataque, ele fez a falta e levou amarelo. Aí você vê o erro de posicionamento e o erro de visão do Moser, deixar o Iago Henrique armar o time, pô. O Daniel lá da Califórnia, boa noite, boa tarde, amigos. Precisamos achar uma peça no mercado para suprir a vaga do Giovanni Augusto, tá complicado sem ele. Abraços e boa transmissão. Obrigado, Daniel, direto da Califórnia. Precisamos encontrar um meia.
O Guarani não tem meia, nem na base, Fernandão, nem na base. Aí eu te pergunto, Ortiz, se a gente não tem nenhum meia, Caio, né? A gente não tem nenhum meia e ficou 40 dias treinando, por que não treinou numa situação que não tinha o Iago, não tinha o Giovani? Treinou pra colocar o Iago de armador? Então não tá, põe o Bruninho Michel lá, faz qualquer coisa. Agora o Iago de armador não dá, Ortiz. não, então põe o Richard Rios jogando na armação e recua o Olha Iago, aí, né? Ortiz. Olha a saída de bola errada no Guarani, deu de presente lá o Kozlinski, a bola no pé do Yuri, bateu cruzado, buscando o canto direito, a bola saiu. É tiro de meta ou ele deu desvio? Não deu, deu tiro de meta, liberdade pro Iago. Ainda bem que era ele, Fernandão, e ele fez o que sabe fazer de melhor, jogou pra fora. Exatamente, Ortiz, no erro de saída de bola. Kozlinski saiu errado e o Iago, a bola foi perigosa, viu, Ortiz? Apesar de ser o Iago lá e o Kozlinski pega na bola assim. Tocou nele. Tocou na bola. E não pode, né, Ortiz? Essa saída de 3 ainda sai com o Kozlinski, aí é pedir pra errar mesmo. Olha, difícil. Tudo que o Guarani acertou contra o Santos tá errando hoje, viu, Coitão? Time completamente diferente em campo. Diferente porque tá tendo uma atitude de lentidão que não houve contra o Santos, né? O time do Guarani marcava mais pressão, hoje tá deixando o Ituano jogar ali até o setor intermediário. Olha o Guarani. Bruninho traz o Guarani pro campo de ataque, lado esquerdo fez o cruzamento, toca na entrada da grande área pro Vilela, ganhou da marcação, Vilela abriu a bola mais recuada na meia, pelo lado direito Bruno José domina, toca pro Lucas Marques domina, faz a abertura pra Bruno José, a marcação tá forte em cima dele, ele escolhe um cruzamento de longe, é no segundo pau, é pro Bruninho de cabeça, cabeceou no chão, a bola quicou e foi pra fora. Tá vendo, Fernandão? Agora pode cornetar. Essa é a cabeçada errada e o gol perdido, Fernando Lovato. Ele não esperava a bola chegar nele, Ortiz. Você pode ver que ele vai meio de olho fechado, ele tenta a finalização, finaliza pra baixo, mas pode reparar, ele não esperava que a bola fosse chegar nele. Grande chance o Guarani perdeu, Ortiz. O Atílio de Portugal comemora aqui. Que sorte nossa que o Yuri tá no time deles. O Iago, traz eles pro campo de ataque. Toca a bola no lado esquerdo, domina, camisa 10 do Ituano, faz o passe, Lucas Siqueira, bola na esquerda, cruzamento pra grande área, saiu pra tiro de meta pro Guarani. Ufa. Júlio, boa tarde, Bugrinos. Esse boné do Mozart tá maior que o buraco do Cleitão. Vamos, Bugre. Verdade, ficou gigante o buraco do Cleitão, né, Cleitão, naquela chamada, né? Já na chamada, ok, aí eu concordo, Ortiz, mas foi só na chamada também, né? Olha o Rodrigo de Adamantina. Rodrigo, porra. Dia 3 de novembro, Cleitão, esse Yuri é bem mascarado e mentiroso. Dia 14 de janeiro, esse goleiro do Guarani é muito ruim. E hoje, na transmissão do jogo às 16h32, eita goleiro ruim que temos. Poxa vida, hein? A única bola que foi ele pegou. Poxa vida, hein, ô Rodrigo. Um abraço, meu amigo. O Marco, boa tarde, pessoal. O Ituano tá jogando com 10. O Iago, café com leite, tá dentro do campo. Vamos ganhar no segundo tempo. Mas precisa jogar bola, né? Agora vem Jamerson, traz o Guarani campo de ataque, lado esquerdo, Jamerson domina, põe a bola no chão, tem o Pesson marcando, ele abre bola pro Bruninho. O Bruninho viu a passagem do Jamerson, não tocou. Toca na meia, olha lá, olha o Iago. Olha o Iago, errou o passe, caiu, fingindo que tá sentindo uma dorzinha ali. O Mozart não tá enxergando isso, o Cleiton Vendemiato? A minha pergunta é, o Mozart não tá enxergando que não deu tempo, que não deu certo? Eu tô achando até que não, Ortiz, porque se tivesse visto um pouquinho do jogo, já teria feito uma alteração ali, pelo menos tática, adiantando um pouco mais o Richard Rios e trazendo o Iago para fazer a segunda volância. O problema do Guarani é esse, com o Iago ele não vai conseguir criar, ele não tem a capacidade de jogar de costas pro gol e muito menos de armar a equipe do Guarani. Fala aí, Fernandão, quem que tá sentindo lá, além do Iago que tá caído, pra fingir que levou uma porrada ali no lance? O Iago parece que tá sentindo as costas ali, a lombar, e o Castan que pôs a mão no posterior. Então tem que ficar de olho ali no Castan, porque já é de idade, a gente já tem que ficar já esperto, né? Vem de 3 jogos aí, um atrás do outro. Agora, Ortiz, é quem coloca, não é nem pra criticar o Iago, né? Tem que criticar quem escala ele nessa posição. Pelo amor de Deus, gente, não tá dando certo, Mozart. Muda isso aí, o time tá morto em campo. O time do Guarani hoje não é nem perto do time que enfrentou o Santos. Tempo e placar. Jogados no Brinco de Ouro da Princesa, 33 minutos é primeiro tempo. No placar, por enquanto segue Guarani 0, Ituano também 0.
Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Grupo do Guarani, Grupo B, então como é que tá a partida do Água Santa lá contra o São Bento? O Marcondes fez, só que fez contra. O São Bento empatou aos 11 do segundo tempo. Água Santa 1, São Bento também 1. Ufa, tá livrando minha aposta pra Clínica Soul. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Grande abraço pro pessoal da Rose Pisos e da Clínica Soul, parceiras da Rádio Web Planeta Guarani. Essa rádio, gente, A sua rádio fica pra você. E você não precisa ouvir mais nada. Rádio Planeta Guarani. Gostosa de ouvir. é gostosa de ouvir, é feita pra você e vem mudança no Guarani. Fernandão, daqui a pouco o Cleitão traz pra gente. Não vai dar pro Iago, realmente se machucou ali no lance, o Fernandão. Sentiu a lombar ali, Ortiz, o Iago Henrique, e vai ser substituído. Vamos ver se ele conserta o que ele fez, né, Ortiz? Falando aqui rapidinho, ó. A mudança... Vai, Fernando, vai. Garagem 97, abraços, Hortolândia, aqui do pessoal do YouTube. Marcelo Silva, boa tarde, Ortiz e equipe, tamo junto. O Wendel Hospedavski, vamos Bugrão pra cima. Ele também depois fala, tamo na torcida daqui do Ouro Verde. E por último, o Messias Cesário Mota, boa tarde. Por onde anda Rodrigo Andrade? No Vitória. Vitória da Bahia, Rodrigo Andrade, uma barriga enorme. Fala a substituição aí, Cleitão. Quem entrou no lugar do Iago, camisa 20? Não deu pro Iago, e quem tá entrando no lugar do camisa 20 é o camisa 19, o Bruno Michel. Eu quero muito ver o que o Moser vai aprontar agora. Bom, pela lógica, ele só pode fazer uma coisa, ele tem que trazer o Bruninho pra fazer a meia, deixar o Nicolas centralizado, abrir o Bruno Michel na esquerda e abrir o Bruno José na direita, né, Fernandão? É a única forma de jogar que eu consigo encontrar pra essa mudança. Talvez seja a forma mais perto do que a gente jogava com o Giovanni Augusto, né, Ortiz? Apesar do Bruninho não ter a mesma característica do Giovanni Augusto, mas é um meia de ofício. Então talvez o Guarani agora volte como estava jogando contra o Santos. É o Wendel Respondovski, viu, Fernandão? Rospendovski. Tá louco, hein, Wendel? Seu nome é uma pegadinha pra nós também, hein, Cleitão? Tá doido, viu? Tá louco, aí fica complicado o negócio, porque não dá nem pra poder armar, pra poder fazer a argumentação, né? Até falar o sobrenome, a gente já não consegue mais argumentar. Então, mais difícil que isso é só o buraco do Cleitão, né, Fernando? O buraco do Cleitão tá grande, viu? Tá maior do que a cesta de feira do Moser. Olha, juntar o boné do Moser, o buraco do Cleitão, bola recuada pro Kozlinski, ele dá um chutão, arremesso manual de graça pro Ituano, gente. Guarani não se acertou em campo até agora e nós já temos 36, quase 37 minutos. Já gastou uma mudança o Moser, que aliás a cada jogo vai fazendo uma mudança no primeiro tempo, né, Fernandão? Tá complicada a situação pro Guarani, ó. Você errou uma saída de bola agora, cruzamento, afasta a zaga do Guarani. Briga pela bola o Bruninho no meio de campo, bola fica pro time do Ituano, ainda aperta a marcação ali o Bruno José pro Guarani. Aperta em cima do camisa meia dúzia, que é o Mário Sérgio, que consegue o passe, o Ituano toca a bola atrás. O Ituano também não tem objetividade nenhuma. O Ituano tá satisfeitíssimo com esse empate por 0-0, Fernando Lovato. Sim, Ortiz, é o que a gente tentava alertar a torcida, né? Que o jogo não seria do mesmo jeito, o Ituano não vem aberto como o Santos veio. E vai lá, Ortiz. Ó, o Persson recebe a bola na entrada da grande área, tocou pro Iago na direita. O Iago caiu sentado, mas tocou pro Persson dentro da grande área, que vai limpando a marcação, a batida. Jogador do Guarani cortou a bola, o Lucana foi contra o gol. O Kozlinski deu um tapa, meteu pra escanteio. Ainda bem que o Persson é ruim, fez um fuzuê na grande área do Guarani. O Persson agora, Cleitão. Que fuzuê, né, Ortiz? Primeiro começou com uma jogada bizarra do Iago, só que ele conseguiu fazer o passe pro Persson. E aí, numa jogada só, num toque só, ele tirou dois jogadores, o Vilela e o Lucão do lance. E aí, no bate-rebate, a bola acabou espirrando. E se não é o toquinho de ponta de dedo do Kozlinski, que a bola ia entrar, escanteio pra equipe do Ituano. E ainda meteu a bola no travessão, Kozlinski. Escanteio pro Ituano, lado esquerdo, 38 minutos.
Ituano chega com perigo, autorizado pelo árbitro, partiu a cobrança, a bola viaja para a grande área, afasta a defesa do Guarani com Jamerson, reboteada para o Ituano, Iago domina, vai trazendo o Ituano lá na lateral da grande área, lado direito tem a marcação do Jamerson, passou pelos dois, cortou e graças a Deus fez tudo o que sabe fazer, chutou para fora, mas ô Fernandão, tomar passe deitado do Iago pelo lado direito, o Persson entrar cortando a defesa como faca na manteiga, finalizar. E o Lucas Marques que apareceu ali chutando contra ele. Depois o Kozlinski se virou como pôde, mas tá mal o Guarani hoje, viu, Fernando? Muito mal, o Guarani não consegue se adaptar ao jogo do Ituano. E o Iago ainda me tropeça na bola, cai e consegue fazer o passe ainda. E o Guarani quase gol numa jogada ridícula, né, Artista? Então precisa tomar cuidado. O Ituano tá na dele. Tá jogando ali fechadinho e tentando contra-ataque, jogando no erro do Guarani. Será que o Guarani tá sentindo falta da chuva, Coitão? Será que o Guarani não sabe jogar sem chuva? Poxa, Ortiz, se for assim, vamos torcer pra virar o tempo, né? Mas não era pra ser. Com o gramado seco, do jeito que tá hoje, era pra favorecer a velocidade da equipe do Guarani. Quem sabe agora? Frita a nossa língua, vai. Bruno José, toca a bola pra Leandro Vilela, devolve ela. Esse toquezinho de lado, toquezinho sem objetividade. Agora o passe enfiado ali, tenta uma enfiada de bola ali, o Richard Rios, pede uma falta, o Bruninho. Ah, que coisa horrorosa, viu? Olha, que atuação horrorosa do Guarani por enquanto. Tomara que melhore muito, porque o torcedor do Guarani não merece isso não, viu? Ah, meu Deus. Ituano, campo de ataque, domina a bola Paulo Vitor, toca a bola mais atrás pro Persson, círculo central, devolve pro Paulo Vitor, toca a bola no lado direito, vem o lateral direito Yuri, com a bola dominada, vai recuando, vai lá. Bola de volta para os zagueiros, olha lá, o Ituano domina, o camisa número 13 do Ituano que entrou no lugar do o Frazan, enfiou a bola lá no lado esquerdo, passa pela marcação do Lucas Marques, vem o cruzamento, perigoso, ele não alcançou, graças a Deus estava com o gol aberto, era ele e o Kozlinski, o Paulo Vitor não alcançou e a bola saiu para tiro de meta, Coitão. Ah, muito perigosa a jogada lá pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Ituano, deixou na saudade, né? O lateral do Bugre conseguiu ganhar na velocidade, o cruzamento foi muito perigoso, para nossa sorte acabou não chegando a tempo pro cabeceio, ela passou, foi embora pela linha de fundo, Guarani tá vacilando, hein, Ortiz? Liberdade pro Gabriel Barros, fez o cruzamento como quis, o Fernandão, sorte que o Paulo Vitor não alcançou, porque era ele o gol, a bola já tinha passado pelo Kozlinski, não chegaria nem perto para fazer a defesa. É difícil a gente falar de um jogo só, mas por isso que eu acho que o Diogo Matheus foi titular, né, Ortiz? O Lucas Marques não consegue produzir muito na frente e atrás ali o Ituano tenta por ali. O Ituano vê que o Guarani também não vai pra cima, começa a se soltar, né, Ortiz? Bruno José domina a bola agora, adiantou, fica brigada, a bola bate por último na marcação e sai, arremesso manual pro Guarani. Lado direito, Bruno José virou 17/2. Cobrou o arremesso manual, tocou pro Richard Rios, recebeu de volta, toca pro Bruninho. Ei, Bruninho não consegue ganhar uma bola. Cara, eu não consegui ver o Bruninho fazer nada ainda nas 3 partidas que ele atuou e tá sendo titular do Guarani nas 3, Fernandão. Impressionante, né, Ortiz? Ele não consegue jogar pela esquerda, agora tá centralizado, totalmente fora de ritmo. Parece até um jogador disperso, né, Ortiz? Ele não tá muito ligado, focado no jogo. Parece um jogador meio disperso. O Guilherme Sampaio, esse time do Ituano é chato demais. São retranqueiros e vagabundos. Ainda por cima quase fizeram um gol espírita. Mas quase fizeram o gol, por quê? Porque deram espaço pro Iago, né? O Iago caiu sentado, conseguiu fazer o passe ainda pro Persson. O Persson cortou a defesa do jeito que quis, né? Só não conseguiu finalizar, porque se o Persson finaliza ali era gol do Ituano. A nossa sorte foi que apareceu o Lucas Marques, mas aí quase vira azar, porque ele corta a bola, bate no Persson e quase entra. Tá mal demais o Guarani hoje, então nem a defesa que vinha funcionando perfeitamente hoje a gente pode elogiar, viu? Um time sonolento, né, Ortiz? É um time que não tá conseguindo vibrar, né? Aquilo que o Mozart, inclusive, falou, né? Se existe empolgação por enfrentar o Santos, a empolgação tem que ser maior contra o Ituano. Não tá acontecendo, né? Recupera a bola o time do Guarani no campo de defesa. Bruno José tenta dar velocidade, rompe a linha demarcatória, já tá na intermediária, campo ofensivo, abriu bola na direita. Vem Bruninho, domina pro Guarani, levanta a cabeça, faz o cruzamento pra grande área, meteu no peito do zagueiro. Afasta a zaga, Bruno José recupera pro Guarani, passa pra ninguém, bola fica de graça. Mário Sérgio, camisa meia dúzia do Ituano, sai jogando, toca a bola mais atrás. Jefferson Paulino recebe na marca do pênalti com o pé direito, põe a bola aqui no
Pé do lateral direito Yuri, camisa 2 do Ituano, já traz o Ituano pro campo de ataque, passe pro camisa 11 Gabriel Barros, domina a bola, Leandro Vilela chegou, o Vilela deu nele, ele deu no Vilela, hein, levou pior o Vilela, tá caído, atendimento médico pra ele, levou um soco ali, alguma coisa ali na boca do estômago, Vilela, cartão amarelo pro Gabriel Barros, Fernandão. Então por que não deu a falta, Fernandão? E não dá a falta e dá cartão, né, Você vai entender, porque Acho que ele deu a falta, né, atrasado, mas deve ter dado. O Vilela chegou ali também forte no menino, e ele revidou com uma cotovelada no estômago do Vilela, que caiu ali sentindo cartão amarelo pro Gabriel Barros, Ortiz. Então, o Júnior Jacarei, concordo com você, Júnior. Boa tarde, Ortiz, Cleiton e Fernandão. Que time é esse? Tá difícil hoje. O Guarani é completamente diferente de tudo que a gente viu do Guarani. Aliás, tá muito mais parecido com o Guarani do jogo contra o Santo André, né, Cleiton? Tem muito do Guarani que perdeu pro Santo André, né? Tem bastante, Ortiz, principalmente essa morosidade na hora que o Guarani faz essa transição do campo de defesa pro campo de ataque. Só falando dessa falta, Ortiz, foi clara a agressão, e se é agressão, não cabe cartão amarelo, não existe cartão amarelo pra agressão. Então, né, difícil. Lembrando que tem VAR, né, Fernandão? Então, era só o VAR chamar também. Se é lance pra vermelho, o VAR tem a obrigação de corrigir a decisão do árbitro, né, de campo, né? Mas, tamo nessa. Tá ouvindo, Ortiz. O Neto de Jaguariúna. Não, vai mandar seguir. Ele tá conversando com o VAR. Olha lá, ele tá argumentando com o VAR, tá vendo? O VAR deve estar falando pra ele que é lance pra cartão vermelho, e ele tá dizendo que não, que a interpretação dele de campo é que era um lance de jogo. Olha lá, girando a mão assim, bola rolando, disputa de bola e tal. O VAR segue falando, vai ver, opa! Vai pro VAR! Vamos ficar com um a mais, Cleitão, aleluia! Mas tá certo, né, Ortiz? A gente viu muito claro pra mim ali, a hora que passou o replay da jogada. O Vilela chega ali pra disputar a bola e ele agride. A agressão não existe cartão amarelo, é vermelho direto. Isso aí, 45 minutos exatos, Fernandão. Ele tá lá, o árbitro tá lá na beira do campo, na cabine do VAR, tá revendo o lance, vai ver a cotovelada e vai expulsar o tal do Gabriel Barros, Fernando Lovato. Vai, Ortiz, porque se o VAR chamou ali, não foi uma disputa de bola, até teve a disputa de bola, mas depois ele veio com agressão. Pô, mas cá entre nós, tá ruim de ver a imagem também ali, hein, Fernandão? Tá ruim, né, Ortiz? Tá claridade, né? Tá louco, hein? Tá bravo, hein? Vamos ver. Olha lá. Ele fala que ele tá discutindo, viu, Ortiz? Ele tá discutindo. O VAR tá tentando convencer o árbitro pra expulsar e o árbitro tá argumentando com o VAR que ele não quer expulsar, rapaz. A verdade é essa, viu? Exatamente isso. A verdade é essa. Qual que é o nome dele aí, Cleitão? O VAR é o Scarascati. Eu perguntei o nome do árbitro, mas ele não lembra mais. Vamos ver. Terminou a revisão, vamos ver. Foi pro VAR. Olha lá. Vai expulsar. Anulado o cartão amarelo. VAR tá aqui. Cartão vermelho direto, tá expulso Gabriel Barros, o Ituano com 10 em campo. Vermelho direto pra ele, Fernandão. E talvez o melhor jogador do Ituano, né, Ortiz? Jovem, rápido, habilidoso, canhoto. Fez gol contra nós lá, fez gol, exatamente. Talvez o melhor jogador, apesar de não estar bem no campo. Mas com um a mais, agora precisa se empolgar, né, Ortiz? Precisa partir pra cima, com tranquilidade, mas com intensidade, Ortiz. É verdade, Cleitão. 4 minutos de acréscimo. Agora o Mozart Santos tem que arrumar esse time pra jogar com um a mais, Cleitão. É isso, vai ter que saber ali agora fazer uma estratégia para poder fazer prevalecer esse homem a mais. O árbitro corrigiu de maneira acertada, parabéns pro VAR que chamou ali para poder dizer o óbvio, foi uma agressão e a agressão tem que ser punida com cartão vermelho. Sai jogando o time do Guarani, Leandro Vilela domina, já temos 2 minutos dos acréscimos decorridos já, hein? Leandro Vilela toca a bola pro Castan, devolve a bola pro Vilela, domina Vilela, passe lateral no campo de ataque, intermediária, Lucão pra Vilela. Olha a dupla de zaga do Guarani toda adiantada nesse momento, ó. Olha os dois jogando ali na intermediária ofensiva, trocando passes com o Vilela, mas também não sai daí essa bola, pô. Bola lançada do Vilela pro Lucas Marques, chega a defesa do Ituano, toca pra fora. É escanteio pro Guarani, Fernandão. Escanteio, o Vilela tentou jogar ali no costado pro Lucas Marques. O zagueiro chegou, tirou, escanteio. E sabe quem tava ali marcando o lateral do Guarani? O centroavante do Ituano, Ortiz. Ó, e o Wendel já respondeu aqui, dando risada. É polonês, Ortiz, mas você falou certo. Escanteio cobrado, Richard Rios domina a bola no bico da grande área no lado esquerdo. Chamou pra lá, chamou pra cá. Traz a bola pra meia. Richard Rios fez o passe pro Nicolas. Tá pintando o gol do Guarani. Ele ajeitou de cabeça. Ah, Vilela, que é isso, Vilela? Deu certo a jogada ainda. Que finalização esdrúxula do Vilela. Bruno Michel domina na lateral da grande área, lado esquerdo. O Pesson vem na marcação, ele vai
pro solo, não foi falta, não foi nada, briga pela bola. E agora ele comete a falta em cima do Persson. Fernando Lovato, que finalização foi essa do Leandro Vilela na ajeitada de cabeça do Nicolas Careca, Fernandão? Então, o Nicolas Careca também ajeitou pra trás, né, Ortiz? O Vilela sozinho ali, um pouquinho antes da marca do pênalti, pegou na orelha da bola. A bola nem saiu pra linha de fundo, Ortiz. E no Guarani teve o lance ali, o Bruno Michel perdeu. Que ridículo, Ortiz. Pois é, rapaz, ó, acho que é Tiele Oliveira. Qual site está passando a imagem do jogo? Tiele, vou te dar um conselho, vai lá na sua loja de aplicativos, instala lá Paulistão Play, é o aplicativo da Federação Paulista de Futebol. Aí você vai lá em criar assinatura. A assinatura mais barata é R$ 29,90 por mês. Aí você vai estar assistindo com imagem, ou então no Premiere da NET, das demais operadoras. Aí é um pouquinho mais caro que isso, aí você assiste o jogo com imagens. Infelizmente não tem site transmitindo e a gente não pode transmitir com imagem, né, Coitão? Se transmitimos com imagem, na hora derrubam as nossas transmissões, Ortiz. Ergue os braços o árbitro. Trilha o apito. Final de primeira etapa no Brinco de Ouro da Princesa, um jogo xoxo, horroroso do Guarani. A emoção do jogo foi a expulsão do Gabriel Barros no finalzinho, Fernando Lovato. Guarani 0, Ituano 0. Foi um jogo truncado, né, Ortiz? Nenhum dos dois times ali, o Ituano, como a gente já imaginou, jogando por uma bola e conseguiu essa bola por erro do Guarani. E o Guarani, por sua vez, não foi intenso, não teve as triangulações, as ultrapassagens. O cara filmando o árbitro ali no VAR, você viu, Fernando? E o Guarani não teve as triangulações, né, Ortiz? Tanto que o Moser fala, as ultrapassagens, e não conseguiu criar sequer uma chance clara de gol. Vamos ver se alguém fala no Premiere. Se não falar no Premiere, eles falam no Paulistão Play, hein? E a gente tem as duas alternativas aqui para trazer para você a palavra do jogador que estiver falando ali na saída do gramado. Vamos ver. É o Bruno José, né? Que vai lá, né, Fernando? Tá esperando. Vai falar primeiro o jogador do Ituano. Tá lá o Bruno José do lado do Vitor Rede, assessor de imprensa do Guarani. Vamos ouvir o Persson. Primeiro tempo ali. O nosso assessor falou que foi injusto ali, a expulsão eu não vi porque eu tava indo lá pro outro lado, mas fiquei 3 anos aqui, eu sei bem como que é. Às vezes puxa mesmo, o árbitro ali já umas 3, 4 vezes mudou a falta, tem uma falta ali em mim que ele não deu. Querendo ou não, você tá errado. Tem que fazer nosso trabalho, continuar na mesma pegada aí pra no segundo tempo continuar e, se Deus quiser, sair com o ponto positivo. Tá aí. Já até largou o microfone, Fernandão. Passou aqui pelo Guarani, é isso, Persson, tá maluco. Sobre a arbitragem também. E agora o Bruno José, né, falando. Vamos ouvir o Bruno José então, falando pelo Guarani. Está sendo feito, né, do que faltou pro Guarani conseguir abrir o placar. É um jogo muito difícil, né? A gente está tentando fazer nossas jogadas, estamos tentando criar pelos lados para que podemos abrir o placar, né? Foi um jogo muito duro no primeiro tempo. Agora com um a mais vamos seguir trabalhando, buscando e assim para abrir o placar. Obrigado, então, Bruno José. Bruno José falando, então, Fernandão, o jogo realmente está difícil. Mas eu diria a você que é o Guarani que está fazendo o jogo ser difícil, viu, Fernando? Não tem intensidade, principalmente para as laterais, como o Bruno José falou. O Ituano também está marcando ali. Então o Guarani precisa se movimentar e ter uma transição mais rápida para poder criar as jogadas. Porque se continuar vindo com a bola dominada, o Ituano já postado ali, fica mais difícil, né, Ortiz? É isso aí, Cleiton Vendemiato. Guarani 0, Ituano 0, Cleiton. Um jogo difícil de assistir, né? Jogo difícil de assistir. Jogo difícil de comentar, jogo difícil de narrar, porque é um jogo muito truncado, né? Um jogo que está sendo disputado nas intermediárias, né? Você tem pouca jogada de profundidade das duas equipes. O Ituano porque veio apostando num contra-ataque, se colocando todos os jogadores atrás da linha da bola. Isso dificulta o Guarani, que hoje não tem um meia de criação, não tem criatividade no seu meio campo, e quando é para tentar utilizar as laterais do campo, acaba não conseguindo utilizar. Então, por isso, um jogo muito truncado, um jogo muito complicado e muito chato, a verdade é essa. Um jogo sem quase nada de emoções ali, a não ser aquela bola espirrada do Persson que teve a defesa do Kozlinski. Agora, o Persson tá maluco, em 3 anos que ele jogou aqui, tá acostumado a puxar pra gente, tá tomando que chazinho, hein, Persson? Que não tinha o que falar, né? Não tinha o que falar, deve ter alguma mágoa por não ter permanecido no Guarani, apesar de o Moza dizer que gostaria da permanência dele, né?
Foi infeliz demais o Persson. É o mesmo Persson que foi lá reclamar da torcida, mandando a torcida xingar o Kozlinski quando ele fez as defesas contra o Náutico, né, e tal. Foi infeliz o Persson, viu? Foi infeliz demais. Fala, Angelão, última mensagem pra gente ir pra um rápido intervalo aqui. Boa tarde, equipe. O Guarani de fato é um time trampolim, só jogam contra os chamados grandes. Espero que no intervalo isso mude. Substitua o inexpressível Bruninho pelo Neilton. É uma boa alternativa. Daqui a pouco o Fernando Lovato vem comentando todas essas possibilidades na volta do intervalo. Rápido intervalo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. E aí a gente volta com Fernandão, Cleitão e a resenha dessa primeira etapa e a expectativa da segunda. A gente volta já já. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Bugre Online é o seu programa diário de informações aqui na Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta-feira a gente abre os microfones ao 12:30 e vamos para 1 hora de notícias, resenha, opinião, entrevistas. Tudo o que rolar no Bugre você tem no Bugre Online. É só acessar a Rádio Web Planeta Guarani e se manter bem informado. Compartilhe com todos os seus amigos, venha conferir. Bugre Online, o nosso programa de notícias da Rádio Web Planeta Guarani. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Boa noite, Bugrão. É o nosso programa especial da Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta você tem sempre a melhor resenha, o melhor bate-papo, sempre descontraído, de bugrino para bugrino, contando para você as novidades e debatendo com todos os nossos amigos. Venha conferir. Boa noite, Bugrão. Esse é para você não perder absolutamente nada. Toda segunda, quarta e sexta às 8 da noite, às terças e quintas das 19 às 21 horas. Esse é o Boa Noite, Bugrão. Esse programa tem tudo, menos pauta. Não perca. Guarani! Estamos de volta aqui no intervalo de Guarani 0, Ituano 0. Cleitão, antes de passar para você, eu vou ler aqui uma mensagem do Eugênio, que fala aqui no YouTube. Ele fala: Fernandão, para quem fala que Giovani não faz falta, será que agora consegue perceber ou ainda não? Repasso a pergunta para você, Cleitão. Até que ponto o Giovani faz falta nesse time, ainda mais numa situação de um jogo desse? Faz falta e faz muita falta, Fernandão, porque apesar do Giovani Augusto não ser um jogador brilhante, aquele jogador que parte e resolve numa jogada individual, né? Ele não é aquele craque habilidosíssimo, mas todas as bolas no processo de criação do Guarani passam pelo Giovani Augusto, e sem ele, e na verdade sem ele, e sem um meia reserva para ele, a gente acaba sofrendo, porque o que a gente tentou hoje absolutamente não deu certo, que foi a entrada do Iago fazendo isso. Nós esperávamos, e eu trazia no momento da escalação do Guarani no nosso pré-jogo, uma escalação com o Iago ali como segundo volante e eu colocando o Richard Rios ali para fazer as armações. Só que não foi isso que aconteceu, né? A gente teve a manutenção do Richard Rios fazendo a sua função e o Iago fazendo às vezes de camisa 10. E isso absolutamente não funcionou. Como isso não funcionou, o Guarani teve que tentar jogar ali pelas pontas, mas também não conseguiu fazer essas jogadas. Salvo uma ou outra, muito mais ali pelo lado direito, já que mais uma vez hoje o Jamerson não tá numa tarde legal do ponto de vista principalmente ofensivo, e aí o Guarani sofre, porque o Guarani hoje é muito pouco criativo em relação ao que foi na partida contra o Santos. É isso, é que eu falo, o Giovani muitas vezes não aparece pra torcida,
e tal, mas ele faz um trabalho tático ali importante, ele chama a responsabilidade. Eu falo, hoje em dia, para jogar de camisa 10, o cara precisa ser diferente, porque o camisa 10 normalmente joga de costas pra zaga, né, adversária. Então ele tem que pegar a bola, virar, os companheiros também tem que entender o raciocínio dele. E isso a gente viu que o Iago não tem a mínima qualidade de fazer, de pegar uma bola ali pela meia esquerda, virar pro lado direito, e você abre os caminhos assim, você puxa o time adversário para um lado e vira para o outro. Então o Guarani precisa usar desses expedientes, mas tem quem faça com qualidade isso, porque o Richard Rios, ele tem a qualidade de ter o drible curto, mas ele não tem tanta habilidade de dar o lançamento. A gente perde muito com a saída de Giovanni Augusto, ainda mais numa situação de um time que só veio para marcar e jogar no erro do Guarani. E não foi por falta de aviso, eu falo isso desde do pós-jogo contra o Santos, que eu falei, vai ser um jogo completamente diferente, e eu não espero que o Guarani jogue mesmo jeito que jogou contra o Santos, porque o Santos deixa jogar, não tinha nenhum volante de ofício. Hoje a gente vê o Rafael, que estava escalado como zagueiro, está jogando como volante, então é um volante que marca bem mais. Então o Guarani precisa não ter nesse meia, é o que eu cobro do Moser. O Guarani vai ficar dependente do Giovani, e se o Giovani não puder jogar, se ele machuca, acaba o time. Então o Guarani, nesse período de treinamento, e aí a gente fala daquela semana entre o Natal e o Ano Novo, que o Guarani não treinou, poderia fazer outro jeito de jogar sem o Giovani. O Guarani não pode ficar dependente de um jogador. Giovani joga, ótimo, a gente tem um padrão de jogo. E se ele não joga, a gente faz o quê? Então o Guarani precisa criar essas alternativas sem o Richard Rios, sem o Giovani, sem o Jamerson. Precisa criar, não é fácil? Não é fácil, mas teve tempo para isso. Então quando eu falava lá atrás que eu ia cobrar o Moser para ir disso, e tem que ser cobrado, porque ele tem que criar alternativas quando perde o jogador, e teve tempo para isso. Então essa dificuldade do Guarani jogar contra times que marcam muito, e ainda mais sem o Giovanni Augusto, fica complicado. Cleitão, você faria alguma substituição aí pro segundo tempo? O que você pensa que o Guarani precisa fazer pro segundo tempo para tentar, agora com um a mais, né, tentar vencer essa barreira aí, que o Ituano vai jogar mais retrancado do que já estava? Olha, por enquanto, Fernandão, eu tentaria trabalhar, e eu sei que o Moser tem capacidade para isso, para tentar mexer com a intensidade dos atletas. A gente falava durante a semana nos nossos programas que se o Guarani jogasse um pouquinho só do que jogou contra o Santos já seria suficiente para vencer esse Ituano. E o problema é que o Guarani não jogou no primeiro tempo, né? Foi muito moroso, muito lento. Por enquanto eu tentaria na conversa, até porque a gente já tirou o Iago Henrique, já colocou o Bruno Michel, e a tendência é o Bruninho tentar fazer a meia. Depois sim, né, conforme o passar do tempo, se a gente vê que o resultado não vem, podemos lançar a mão ali do Neilton pelo lado esquerdo, tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que por enquanto, até por já ter feito essa substituição e ter colocado ali o Bruninho para tentar jogar um pouco mais na meia, seria interessante da gente tentar ali, pelo menos na conversa nesses primeiros minutos aí, para ver se o Guarani muda a postura. Acho que o Guarani mudando postura, a gente já consegue ter um bom crescimento na partida. Então, eu faria uma única substituição, Ortiz, Cleitão e amigos. Seria uma substituição de emergência. Eu colocaria o Gênesis, colocava os dois ali centroavante, jogava completamente pela lateral, forçando o Bruno Michel e forçando o Bruno José. Nossa, que peru, hein, Fernando? Piruzão ali do goleiro do Bragantino. Do Red Bull, que aliás ele toma vários piruzões, cara. Nossa senhora, mas aí quem vai cruzar? Então, forçava pelo Bruno José e Bruno Michel e deixaria os dois centroavantes ali. Tem que forçar o jogo pela lateral, porque meia a gente não tem de qualidade. Tiraria o Bruninho, colocaria os dois lá e forçaria muito o jogo pelas laterais. Deixa eu voltar pro WhatsApp aqui então, Fernandão. Um abraço, meu amigo. O Rafael Godoy, será que o Guarani só joga à noite? Parece que comeu uma feijoada. O time tá pesado mesmo, mas é por conta da formação tática. Quando a gente viu a formação, a gente imaginou o Richard Rios jogando adiantado e o Iago fazendo o primeiro volante. Quando entrou em campo, a gente viu tudo invertido. O Iago tá mais à frente e o Richard Rios tá mais recuado. Aí o time não vai correr mesmo, o time não vai andar. Guilherme Sampaio, o Guarani voltou a ser um time burocrático sem criatividade do jogo contra o Santo André. Giovanni Augusto faz muita falta. Tá claro que o Richard Rios não tem intimidade com a posição. Não, ele não tá na posição, Guilherme.
chama atenção de novo, ele tá mais recuado, quem tá jogando avançado é o Iago. Era o Iago, agora vai o Bruninho pra lá. Ainda bem que nunca critiquei esse árbitro. Vem o Genison, menino bom, tem muito futuro, comemorando a expulsão do jogador do Ituano, né? Agora a gente tem o segundo tempo todo com um jogador a mais. Ele ouviu o Coitão, vamos ver quem sai, né? Vem mais mudança aí, né, Fernandão? Daqui a pouco, né? Deixa o Coitão, já deu furo nele aqui, vem mais mudança aí, daqui a pouco. O Eudes Azevedo, boa tarde, Ortiz, Coitão e Fernandão. Por que o Giovanni Augusto não está apto a jogar hoje? Segundo o Guarani, fadiga muscular, Eudes. Nota que a gente leu antes do começo do jogo aqui, fadiga muscular, tirou o Giovanni do jogo. O Júnior de Jacareí, está parecendo o mesmo time que perdeu para o Santo André. Talento. O Wellington Bonifácio, boa tarde a todos. Declaração ridícula do Persson, principalmente depois de tudo que o Guarani fez por ele. Não dá para esperar reconhecimento de ninguém, né? Valeu, Neto, um abraço. Rodrigo da Diamantina. Rodrigo, áudio longo. O áudio durante o jogo a gente pede mais curto, mas em respeito nós vamos soltar até pro Cleitão pegar as mudanças lá. Boa tarde a todos. Acabei de ver no intervalo do jogo uma entrevista extremamente infeliz do seu Eduardo Persson, falando que ele jogou 3 anos em Guarani e que ele sabe que a arbitragem favorece sempre o time de Campinas. Tinha que ensinar esse rapaz aí que acho que a ingratidão é uma das piores coisas que pode existir do ser humano. Uma coisa mais feia que pode existir, mais baixa, mais mesquinha. Se ele não sabe, para mim já perdeu um título por causa de um pênalti não marcado no João Paulo. Então quando o Guarani foi favorecido? Falar para ele se ter um pouquinho melhor de consciência, deixar de ser mal agradecido e falar pra ele que o final da carreira dele é jogar nesses timinhos mesmo de interior aí, Ituano, essas porcarias, essas merda aí. E gente mal agradecida não tem que ter porta aberta e nunca mais voltar no Guarani. Jogadorzinho de 5ª categoria, medíocre. Ô, Rodrigo, um abraço. Áudios em jogos mais curtos, áudios de 20, 30 segundos no máximo, Rodrigo, mas tá bom, tá reserva. Pode ter certeza que o WhatsApp dele vai receber uma mensagem minha bem antipática depois do jogo, viu, Rodrigo? Tá bom? Um grande abraço, tamo junto. Já tá rolando a bola lá, né, Fernandão? Faz mais ou menos 30 segundos. Até por isso a gente pede que o áudio seja mais curto, né, Fernando? Pra gente transmitir o jogo e dar conta de soltar todo mundo, né? A saída de bola pertenceu ao Ituano, agora a gente já tem a bola no campo de ataque. Richard Rios recebe o passe do Diogo Matheus, daqui a pouquinho o Cleitão traz as 2 mudanças, cruzamento na entrada da grande área, Bruninho ajeitou pro Genison, na primeira meteu nas costas do Nicolas, o careca. Persson recebe a bola pro Ituano, toca a bola no lado esquerdo, domina a bola Paulo Vitor, parte pra cima da marcação do Richard Rios, deixou o cotovelo. Não faça isso, Richard, que o juiz tá doido pra compensar. Cleitão, traz as mudanças do Guarani aí, por favor. Mudança em dose dupla, Ortiz. Saiu o Bruno José com a camisa 17 para a entrada do 9, Genison, e troca na lateral direita. Saiu o 2, Lucas Marques, para a entrada do 13, Diogo Matheus. Não entendi nada então, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos embora. Vem chegando o Guarani lado esquerdo, Jamerson domina, gira o corpo, toca atrás pro Bruninho. Bruninho levanta a cabeça, procura alguém bem posicionado. Todo mundo escondido, Fernandão. Não tem um jogador dando opção de passe, Fernando Lovato. Esse é o problema, né? O Ituano marcando bem ali. O Guarani precisa acelerar, né, Ortiz? Se não acelerar, jogar esse passe aí, o Ituano vai continuar marcando. Pois é, rapaz. Chega Diogo Matheus, campo de ataque, toca a bola. Pouco além do círculo central, domina pelo lado esquerdo, Castan trazendo o Guarani, já tá na meia, recua a bola de novo pro Vilela. Vilela doca de lado pro Castan, abre bola na esquerda pro Jamerson. Bom passe do Jamerson, achou o Bruninho ali perto da bandeirinha de escanteio. O Bruninho tá de costas, tenta girar o corpo, passa pela marcação, Bruninho, mas recua, a bola toca mais atrás para Jamerson, domina pro Guarani, levanta a cabeça, tirou um cruzamento, ela vai pro Genison, brigar de cabeça, sobrou no rebote pro Richard Rios, ele domina, 2, 3 na marcação em cima dele, pede falta, o árbitro não dá, sai jogando o time do Ituano. Pra mim foi falta ali no Richard Rios, hein, mas o juiz não deu. Sai jogando o Ituano, tenta armar um contra-ataque, pode ser perigoso, já cadenciou a jogada o Paulo Vitor, camisa 9, toca a bola lá no lado direito, o Ituano sem pressa. Pra mim foi falta, Fernandão. Foi falta, ele mata a bola certinho, daí a zaga chega, ele tenta driblar ali, e o cara chega por cima nele, né, Ortiz? No rosto do Richard Rios, que ele caiu, agora ele para ali pro atendimento do Richard Rios. Mas o Guarani tá certo, precisa jogar pelas laterais e cruzar. Tava lá o Genison e o Nicolas, o careca, na área. Pois é, mas eu não entendi as 2 mudanças, Fernando, de verdade, eu não entendi. O Lucas Marques foi muito mal mesmo, de fato foi muito mal. Foi muito mal, mas você tá precisando ganhar o jogo, pô. Tá precisando ganhar o jogo. Agora vamos ver qual que fica a formação tática do time aí,
Porque ele tá com 4 atacantes em campo e nenhum meia pra armar esse time, Fernando. Agora, pelo desenho tático do comecinho do segundo tempo, Ortiz, ele puxou o Bruno Michel aqui pela direita, onde ele jogou bem contra o Santo André. O Bruninho como meio armador e o Nicolas, o Careca e o Gênison vão revezar ali. E aí, Ortiz, uma coisa que eu gosto, provavelmente o Jamerson vai ter mais espaço, porque o Bruninho vem pra meia pra armar. Mas tem o Nicolas, o Careca mais na esquerda, né? O Gênison aperta a saída de bola do Jefferson Paulino dentro da grande área. Jefferson de pé esquerdo faz um lançamento visando o campo de ataque. Diogo Matheus não ganhou de cabeça, a bola sobra nos pés do Persson. Ele faz uma pifada, meteu entre 2 marcadores do Guarani. Aparece bem o Lucão, corta o perigo, tira de lá, sai jogando com o Bruno Michel. Perigosamente, Bruno Michel acabava perdendo a bola, mas Vilela recupera pro Guarani. A bola chega pro Richard Rios, tá perto do círculo central. Richard Rios enfia a bola no lado esquerdo, é pro Jamerson. Domina Jamerson, 4 minutos de jogo no segundo tempo, segue 0-0 no brinco. Jamerson faz o passe, domina a bola. O Guarani vem pro campo de ataque, Bruninho na meia, passe pro Richard Rios, ajeita o corpo, bola enfiada na direita agora para Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, tem o Bruno Michel aberto do lado dele, recua, a bola toca de lado pro Richard Rios, parte pra jogada individual, agora uma boa pifada dele na direita, vem cruzamento do Bruno Michel nas mãos do Jefferson Paulino. Cruzamento ruim do Bruno Michel, né, Cleitão? Mas a jogada foi bem tramada, né? A jogada foi sim, Ortiz, lá pelo lado direito, teve a questão da ultrapassagem, uma boa pifada do Richard Rios, só que o cruzamento foi muito fechado e aí facilitou as coisas pro Jefferson Paulino, que ficou com ela e já vai repor o Ituano no campo de jogo. Já deu um chutão lá pro campo de ataque, o Jamerson ficou com ela dominada pro Guarani, tocou atrás, recomeça o Guarani com o Castan. Castan toca a bola pro Vilela, Vilela domina na meia defensiva do Guarani, ainda abre bola na direita agora para Lucão. Dominou o Lucão, toque de lado pro Diogo Matheus, lançamento longo do Diogo, deu certo a jogada, belo lançamento, dominou Richard Rios na lateral da grande área, fez o break na marcação, virou de costas, toca mais atrás pro Bruno Michel, capricha Bruno Michel, passe pro Diogo Matheus, fez um corta-luz, sobrou pro Vilela, meteu na direita de volta pro Bruno Michel. Bruno Michel domina pro Guarani, cortou a marcação, fez o cruzamento no segundo pau pro Nicolas ajeitar de cabeça. Ele chegou todo torto na bola, o cruzamento também não foi tão perfeito, né, Fernando? Mas o Nicolas meteu pra fora, sem perigo algum, por cima do gol, tiro de meta pro Ituano, Fernandão. Ortiz, e sem meia, né, agora vai ter que fazer isso, jogar pelas laterais e cruzar e um dos grandões ali fazer o gol. Agora o Bruno Michel forçou muito no segundo pau, né, Ortiz? O Nicolas, o Careca, tava lá atrás para escorar pro Gênison, mas a bola foi muito forçada, não conseguiu, o tiro de meta vai cobrar o Ituano. O Marcão de Salvador, só temos o Giovani, mas nenhum meia quando publicaram a escalação, por esse motivo que escrevi que se ganhar hoje tá bom. Se ganhar hoje já está de bom tamanho devido à escalação, mas como estamos com um jogador a mais, quem sabe o Bugre volte melhor. E o Gênison recebeu o passe na lateral da grande área, invadiu a grande área, se perdeu na bola o Gênison. Toca atrás para Bruno Michel domina, parte para cima da marcação, desviada, a bola sai. Arremesso manual para o Guarani. O Gênison não é mais sombra do jogador que a gente viu nas 2 primeiras partidas, Cleitão. Infelizmente o Gênison fora completamente de qualquer condição de jogo, Cleitão. Fora, você vê que ele não consegue sequer correr acompanhando o pique da bola ali, né, Ortiz? Ele se perde até na passada ali, muito abaixo o Gênison, precisa voltar a ser aquele Gênison que a gente viu na estreia. Diogo Matheus domina, toca para Richard Rios na direita, devolve pro Diogo Matheus, ele prende a bola, toca pro Richard Rios, devolve pro Diogo Matheus, traz a bola para meio, o Diogo, passe curtinho pro Bruninho. Fez outro passe curto pro Richard Rios, uma jogada de salão agora, hein, do Richard Rios pro Bruninho, bonita jogada, mas improdutiva, né, improdutiva, e agora ele erra o passe. Ituano recupera a bola lá no campo de defesa, tenta armar um contra-ataque, a bola nos pés do Persson na intermediária defensiva do Ituano, rola a bola no lado direito, o lateral direito do Ituano domina a bola, que é o Yuri, faz passe lá no campo de ataque, era pro Iago, chega bem na cobertura, Jamerson, toca atrás, recomeça o Guarani com o Luciano Castan. Luciano Castan faz bom passe para Leandro Vilela, achou o Richard Rios no círculo central, Rios abre a bola na direita, vem Guarani, Diogo Matheus para Bruno Michel. Bruno Michel toca mais atrás, recua a bola para o Richard Rios, levanta a cabeça o Rios, procura um companheiro bem posicionado, todo mundo marcado, Fernando, ninguém dá opção do passe, Fernando, aí ele segue, faz um passe curtinho pro Bruninho, bateu da entrada da grande área, defendeu Jefferson Paulino, ele bateu de pé direito, Fernando, batida seca, até foi perigosa, mas em cima do Jefferson Paulino. Bateu ali de uma média distância, né, Ortiz? Bateu rasteira, uma boa defesa do Jefferson Paulino. Você vê como o Rios tava o Nicolas, o Careca lá e o Jamerson do outro lado, mas ele não tem essa qualidade de virar, né, Ortiz?
Então é característica do jogador. Mas o Guarani vem chegando pelas laterais e chutou. Pelo menos chutou, né, Ortiz? Acho que foi a primeira finalização do Guarani na partida, né, Cleitão? A primeira finalização do Guarani. Sim, o primeiro chute, primeira conclusão do Guarani em gol agora. Muito pouco, né, Ortiz? Principalmente se a gente vê que a gente já vai para quase 10 minutos do segundo tempo. O Guarani tá com um homem a mais, precisa começar a pressionar, mas definir a jogada, né? O Marcelo Aguilhar e o Iago de meia sem condição. Bruninho já deu 3 jogos sem demonstrar nada. O time que jogou na quarta, por enquanto, não saiu do vestiário. Até porque a escalação é diferente e a formação tática também, né, Marcelo? Mas o Guarani hoje faz uma péssima partida de novo. Lançamento do Ituano, Diogo Matheus desvia de cabeça, ela sobra pro Persson, tentou ajeitar de cabeça, caiu o Persson, bola vai pro Diogo Matheus ali na lateral, lado direito, campo de defesa, ele sai jogando curtinho pro Lucão toca a bola pro Vilela domina pro Guarani no círculo central, abre bola no lado esquerdo pra Jamerson, rente a linha lateral, Jamerson rompe a linha demarcatória do meio de campo, passe curto do Jamerson, devolve a bola lá atrás, Leandro Vilela. Toca a bola pro Richard Rios, na meia, tem liberdade o Richard Rios agora apertou a marcação em cima dele, ele traz a bola pro lado direito, não tem opção, olha, não passa ninguém na direita, agora ele achou bem, Bruno Michel na direita, ganhou a linha de fundo, cruzamento, torto, Jamerson evita a saída de bola do outro lado, tenta o cruzamento, bate na marcação e sai, é escanteio pro Guarani, Fernando Lovato, você comenta. Ortiz, algumas pequenas coisas, detalhes, né? Ele adiantou um pouquinho o Bruno Michel e não conseguiu fazer o arco do cruzamento, mas mesmo assim deu certo. Escanteio vai cobrar o Guarani, Ortiz. Escanteio pro Guarani no lado esquerdo, cobrado curtinho, bola tocada pro Jamerson, vai descolar um cruzamento, o Jamerson, cruzamento saiu, disputou a bola, Luciano Castan, Genison evita a saída dela pra linha de fundo, tocou pra trás pro Bruno Michel, vai bater pro gol, tomou a decisão errada, bateu pro gol, buscando o ângulo direito, pegou torta, jogou a bola pra longe, Fernandão, tiro de meta pro Ituano. O Bruno Michel tentou dar aquela chapada, né, Ortiz, pegou mal na bola. E os 2 zagueiros do Guarani que estavam na área reclamaram, né? Era pra ele ter cruzado, porque tinha 2 zagueirões ali. Ele tentou bater a chapada, lá o Castan tá falando até agora. 5 jogadores na grande área, 2 centroavantes enfiados e o cara bate pro gol, Cleitão, pelo amor de Deus. E é por isso que o Castan ficou louco da vida ali com o Bruno Michel, né, Ortiz? Tomou a decisão errada. O Guarani paga preço às vezes por isso, né? Por tomar as decisões erradas no momento da conclusão. O Eugênio do Flamboyant, nossa, muitos cornetas, hein? Vamos deixar o jogo acabar. O Ituano veio só para se defender. Nós vamos ganhar. Tomara, Eugênio, tomara, mano. Não é cornetar, é falar que o Guarani tá jogando mal. Nós podemos falar, Fernandão, o Guarani tá jogando mal. Olha o Jamerson chegando, lateral da grande área pela esquerda. Jamerson, cruzamento torto dele, errado. Diogo Matheus vem na direita, só cobriu, a bola saiu, é arremesso manual pro Guarani, lado direito, ele toca a bola, cobrou errado, Richard Rios consegue recuperar a bola, toca mais atrás para Lucão, para Diogo Matheus, lado direito, campo de ataque, ele corta a bola atrás para meia, gira o corpo, Richard Rios aberto na direita, devolveu o Rios pro Diogo Matheus prende a bola, passe pro Bruno Michel, passe atrás, levou uma juntada ali o Bruno Michel, hein? Recebe a bola de novo na entrada da grande área, pifou a bola na direita pro Diogo Matheus, arranca em Diogo Matheus, vai tentando a jogada de linha de fundo, absorvido pela marcação do Ituano. Sai jogando o Ituano lá no seu campo de defesa, Persson domina, inverte a jogada, lado direito, a chegada do Ituano pode ser perigosa, hein? Passa pela marcação do Jamerson, passa pela marcação do Nicolas, traz o Ituano pro campo de ataque, chega o Genison, disputa a bola com ele, o árbitro deu falta e vai dar cartão. Cartão amarelo pro Genison, eu não achei que foi lance pra cartão, mas o árbitro deu, Cleitão. O árbitro acabou amarelando ali o Genison, entendeu que a entrada foi forte ali. Eu até fiquei com dúvida se tinha pego no início, mas depois veio de raspão ali. Olha, sinceramente, pra mim, uma disputa até normal de bola, viu, Ortiz? Revendo o lance pelo replay aqui, talvez o VAR até intervenha, viu? Talvez o VAR até chame. O árbitro agora no bolinho tá ouvindo o VAR, o árbitro lá. Eu tô preocupado, o Fernando Lovato, porque pegou sim, viu? Ele erra a bola, né, Ortiz? É aquela coisa do tempo de bola, né? Ele erra o tempo de bola, o jogador do Ituano chega primeiro, ele acaba pegando sim o jogador do Ituano. Olha a canela do jogador do Ituano, Ortiz. Pois é, tá sangrando a canela do jogador do Ituano. Sei não, hein? Observa o Carlão ali, olhando ali pra beira do gramado, falando não vai chamar, né? Olha lá. Olha lá, o árbitro ainda não autorizou a reposição de bola, 13 minutos quase de jogo já.
Demorada a decisão do árbitro. Eu tô com medo, viu, Fernando? Se ele quiser compensar, a chance dele é agora, Fernando. É a chance, Ortiz. Se o VAR chamar, é pra expulsão. Porque realmente o Gênesis ali, sem tempo de bola, realmente pegou. Deu pra ver no detalhe, né, Ortiz? A canela do jogador. Pegou por cima. Ele não ainda, teve a intenção. Não, mas sem querer também é falta. Claro, e pegou, né? E machucou o jogador adversário. Vamos ver. Vamos lá, o árbitro até agora nada de autorizar que a bola rogue e nada de ir pro VAR também. O jogador do Ituano ainda caído, né? Lá, mostrando agora a canela sangrando ali pro árbitro. Pede uma providência, tá demorando demais, hein? 2 minutos e pouco já, Cleitão, de bola parada e nada de decisão, hein? Tomar a decisão rápida, né, Ortiz? Não dá pra ficar esperando ali pra ver se o VAR vai olhar, se não vai olhar. Se ele já deu a falta e deu o cartão amarelo, o VAR não interferiu em 2 minutos de paralisação, não vai ser agora que ele vai chamar. O jogador do Ituano agora tá sendo atendido pelo departamento médico, os jogadores do Ituano continuam na pressão em cima do árbitro. Ele manda todo mundo sair de perto dele ali, tá mandando seguir o jogo. Ele não vai chamar, não vai ver no VAR, Fernandão. Graças a Deus, se fosse ver, ele já teria ido. Então eu vou pagar a mensagem do Guilherme Sampaio durante a transmissão. Cara, o Bruno José é coisa de louco, não tem regularidade nenhuma. Um jogo bom e depois some. Trata-se de um bom jogador, mas não entendo essa disparidade entre as atuações. Esquema tático também pesa, viu, Guilherme? Esquema tático também pesa, mas o Bruno José hoje não é sombra do atleta que foi na última partida mesmo, né, Fernandão? A intensidade do time é outra, né, Ortiz? O time hoje tá em outra rotação, né? Não marca em cima do Ituano, não usa do mesmo expediente que deu certo contra o Santos, né? Ah, meu Deus, hoje vai ser dia, viu? Servilho. Esse Bruno Michel é uma fraude. Aí a mensagem do céu, hoje vai ser dia, viu? Prepare. Se prepare, Cleitão, hoje vai ser dia, viu? Por isso que a gente precisa que o Guarani faça um gol, porque daí também dá uma diminuída no nosso pós-jogo, viu, Ortiz? Tá louco, viu? Recupera a bola o Guarani, Nossa Senhora. Nicolas, o careca, deu certo, o Jamerson dominou ali, recebeu a falta, o Jamerson, falta pro Guarani no campo de defesa. Foi o Diogo Matheus, né, na verdade, não era o Jamerson. Bruno Michel. O árbitro mandou voltar a cobrança para fazer alterações. Vai anotando as alterações do Ituanos aí, Cleitão. O Júnior de Jacareí. O Guarani contra os da capital quer se aparecer. Vamos, caramba. Joga bola, Guarani. Vai. Santos não é da capital, Fernandão. Santos é do litoral, né, Fernandão? Mas eu falei, gente, não é questão de ser um time grande ou não. É questão da composição do jogo. O Santos deixa jogar, né, Ortiz? E o Ituano, a gente avisava isso no pós-jogo, que não ia ser o mesmo tipo de jogo. Então não é questão de vontade ou não vontade. É questão de jogo, característica do jogo, né? Ô, Gerson Souza tá na transmissão errada aqui, rapaz. Eu vi. Ô, Gerson, você tá no canal errado, Gerson. Aqui é só Guarani, amigo. Abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência, né, Fernando Lovato? Deve estar gostando, né, artista do Guarani. Se ficou, né? Se ficou, é porque tá gostando, né? Chega o Guarani pelo lado esquerdo lá com o Castan. Capitão do time, o Castan domina. O Guarani tá atacando pro gol da cabeceira principal, viu, pessoal, na segunda etapa. Jamerson recebeu, fez cruzamento. Vai consagrar o goleiro. Nossa. Cleiton Vendemiato, cadê os cruzamentos do Jamerson da Série B, Cleiton? Eu quero aquele jogador. Ariô, né, Ortiz? Tá bem complicado mesmo. O Jamerson não conseguiu ainda fazer o mesmo desempenho que vinha colocando no Brasileiro da Série B de 2022. Nossa, olha o Ituano chegando, se atrapalhou a defesa, se atrapalhou o Kozlinski. Quase em cima da linha, afasta o perigo, Lucão. E o árbitro deu uma falta perigosíssima pro Ituano. Na meia-lua da grande área. Fala no microfone, Fernandão. Não deu falta, ele deu lateral mesmo ali, Ortiz. Mas que 3 jogadores experientes, Lucão, Castan e Kozlinski. Não precisava. 3 jogadores ali para um e fizeram essa bananeira. Ainda assim que a cabeçada foi fraca. Porque se é um pouco mais forte, Ortiz... Foi o Castan quem tirou, né? O Castan quem tirou o perigo ali, o Lucão, Castan e Kozlinski. Aí o cara do Ituano ganha a bola de cabeça. E aí o Castan vai quase em cima da linha, tira a bola, tira o perigo pro Guarani. Meu Deus do céu, Cleiton Vendemiato, tá difícil hoje, viu? É pra passar nervoso, né, Ortiz? Um lance besta e bizarro ali por causa de falta de comunicação entre os 3 jogadores do Guarani. Enquanto tá no atendimento, vou aqui falar das 2 alterações do Ituano. A primeira, saiu camisa 8, o Eduardo Persson, para a entrada do camisa 18, Hélio Borges. Também saiu o Iago, vai saindo todos os ex-Guarani, né? 7 Iago saiu para a entrada do ex Felipe Saraiva com a 17. É isso aí.
Bom, reposição de bola feita pelo Ituano, vem cruzamento, a bola atravessa toda a grande área, vai saindo, saiu. Lado direito de defesa do Guarani, arremesso manual, vamos lá. O GFC tá lamentando aqui, tiraram o Persson e Iago, é sacanagem, tá vendo, Coitão? O GFC tá bravo porque tiraram os dois aí. Principalmente o Iago, né, Ortiz? Podia ter ficado no campo o jogo todo, né? E o Persson de boca calada é um poeta também, né, Fernando? Querendo ou não, né, Ortiz? Tem que ficar de boca calada. Ô, Rodrigo de Adamantina, desculpa, acho que você tem algum problema pessoal contra o Kozlinski, cara. Olha o nosso goleiro, não tem condições, mas você queria que o Kozlinski desse um soco na bola fora da grande área, Fernandão, pra ser expulso? Ele errou ao sair, né, Ortiz? Sim. Mas depois não tinha que fazer, não dá pra voltar atrás, né? Ele saiu errado, também acho, mas depois que ele sai, ele tem que trombar mesmo. Né? Aí vai pra trombada, né? Como aconteceu, se não tromba ali, teria mais liberdade ainda o cara pra cabecear a bola pro gol, né? Escanteio pro Guarani, lado esquerdo. Posicionado, partiu a cobrança do Bruninho, era pra cabeçada do Lucão, não alcançou a bola, sobra ainda pro Guarani, Richard Rios, adiantou a bola, briga por ela, fica com ela, faz a jogada individual, outro escanteio pro Guarani agora pela direita, Fernandão. A bola sobrou ali limpinha pro Richard Rios cruzar, né, segurou um pouquinho a bola, ainda conseguiu um escanteio, Ortiz, escanteio agora pro lado direito, o Diogo Matheus na cobrança. Diogo Matheus posicionado, quase 20 minutos, 19 minutos e 20 de jogo, segundo tempo, segue 0-0, cobrou curtinho, toca a bola pro Bruno Michel descolou um cruzamento na entrada da pequena área, afasta a zaga, briga pelo rebote o Richard Rios, bateu na cabeça dele, a bola se perdeu a bola, armou o contra-ataque pro Ituano, bola enfiada no lado esquerdo, é o camisa 17 do Ituano, quem recebe a bola, Felipe Saraiva, ex-perua, ganha a lateral da grande área, chega Richard Rios na cobertura, ele adianta a bola saiu, é tiro de meta pro Guarani. Cartão amarelo pro Richard Rios agora, Fernandão. Ele deu uma entrada ali logo no começo do contra-ataque, realmente merecido o cartão amarelo, e depois não fez nada, saiu com bola e tudo, o ex-peru ali, mas cartão amarelo pra Richard Rios, Ortiz. Cartão amarelo pro Richard Rios e assim caminha a humanidade. Que jogo horroroso do Guarani. Cleiton Vendemiato, eu quero aquele time do Santos de volta, aquele time contra o Santos de volta, Cleiton. E a gente falava que nem precisava jogar todo o futebol que jogou contra o Santos. Bastava um pouquinho só daquele futebol que era o suficiente. E a gente tá vendo que o time do Ituano tem muito pouca qualidade. O problema é que o Guarani não colocou nem esse pouquinho na partida até agora, né? É isso aí, cara. O Elvis Delgado, o Guarani precisa de meia, concordo, Elvis. Depois ele dizia que tinha que tirar o Vilela e o Lucas Marques no intervalo. Tirou o Lucas Marques, né, Fernandão? Tirou o Lucas Marques, colocou o Diogo Matheus, que também até agora nada acrescentou, viu, Ortiz? Pois é. Opa, mais um aqui, ó. O Altino, de Águas de Lindóia. De Águas Lindas, Goiás. Valeu, deixou um like pra gente, Fernandão, lá de Águas Lindas, em Goiás. Grande abraço pro Altino. E olha o Ituano chegando, lado esquerdo, cruzamento pra grande área, sai do gol Kozlinski, fica com ela dominada. Pede vibração Kozlinski pro time. O time do Guarani tá morto em campo, gente. O árbitro para o jogo agora. Não sei pra quê, deve ter algum jogador caído pedindo atendimento médico, né? O árbitro pica demais também o jogo, hein, Fernandão? O jogador tá parado lá no meio do gramado, ele para o jogo. Não, e ele deixa, né, Ortiz? Qualquer jogador caído ali, vem de chamar a maca, tirar o cara. Não, deixa o jogador ser atendido dentro do campo. Não dá. Então o Guarani também não tá bem, mas o juiz pica muito o jogo, né? Picota muito o jogo. O Libertário foi pro YouTube, ó. Esse técnico não enxerga os erros. Depois ele diz, vamos Bugrão. O FX terrível, bora ganhar, Guarani. Vocês estão fazendo eu perder 500 conto, pô. Eu também tô perdendo uma graninha aí, viu, FX? Eu também tô perdendo uma graninha aí, viu, cara? O Guarani precisa ganhar esse jogo, Cleitão, senão o Ortiz fica desfalcado, hein? Aí complica, né, Ortiz? Aí precisa pelo menos um golzinho, já faz a alegria e o caixa também. Pois é, rapaz. Vamos, Guarani. Vamos, Guarani. Eu não tô podendo perder não, Fernandão. Vem, Guarani, pro campo de ataque, domina a bola, Vilela. Abre bola na esquerda pro Jamerson. Domina, levanta a cabeça, Jamerson, cruzamento. Sai Jefferson Paulino de soco, tira o perigo de lá. Afasta o perigo, a defesa do Ituano, a bola fica ali na lateral, aperta a marcação, o Jamerson, passe errado dele, deu certo a jogada, Nicolas recebeu dentro da grande área, tem a marcação, ele livrou da marcação, ganhou de fundo, cruzou, Carlão, afasta o perigo pro Ituano, a bola sobra pro Bruninho, rente à lateral, ele recua a bola pro Jamerson, segura, prende a bola o Jamerson, o que é isso? Passe pro Bruninho, Bruninho ganhou a linha de fundo, invadiu a grande área, perdeu. Infantilmente perdeu a bola o Bruninho, sai jogando infantilmente errado também o Ituano,
Recebe a bola, Leandro Vilela, toca pro Jamerson, cruzamento dele pro Nicolas, o desvio no primeiro pau. A bola saiu para escanteio. Olha o Guarani chegando, Cleitão. E foi inteligente agora o Nicolas, porque ele acabou se antecipando a zaga ali e tentou o desvio pro gol. A bola bateu no meio do caminho no jogador do Ituano e acabou saindo pela linha de fundo. O time do Ituano vai mudar, Ortiz. Vai sair o camisa 9 Paulo Vitor para camisa 19 Diego Quirino entrar em campo. E daqui a pouco no Guarani também mais 2 alterações. É só Quirino, né, Fernandão? Não sei por que botaram o Diego no nome desse menino. Então, né? ele jogava no Novo Horizontino, é freguês nosso no passado, e agora começa a colocar os nomes junto. Tá louco, viu? O futebol tá cada dia mais chato, viu? E vem 2, né? Vai ter estreia no Guarani daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Cleitão traz as 2 mudanças do Bugre. A primeira já tá confirmada, Cleitão. Daqui a pouquinho você traz as 2, tá? Richard Rios está deixando o campo, Cleitão Vendemiato. Então confirma a saída do Rios. Para entrada de quem, Cleitão? Para entrada de também uma estreia, o 23, o Anderson, e já passa a segunda também, Ortiz. Está saindo o Bruninho com a 27, para a entrada do Neilton também fazendo a sua estreia com a camisa 7. Nossa, o Bruninho saiu, Fernandão, aleluia, graças a Deus. Já era para ter sido no intervalo, né, Ortiz, né, no lugar do Bruno José. Não era nem para ter entrado. Não era nem para ter entrado. Pelo amor de Deus, o escanteio pro Guarani. Quem vai se posicionando ali para a cobrança do escanteio é o Neilton. Vai tocar na bola pela primeira vez, recém-entrado em campo, Fernandão. Ele tá posicionado ali, vamos ver quem vai bater. Olha lá, ele e o Jamerson pertinho ali, Ortiz, mas vai bater ele. Vai bater o Neilton, autorizado pelo árbitro. Primeira participação dele, 24:40, levantamento pra grande área, bateu fechadinha! Quase um gol olímpico do Neilton, Cleitão. O Jefferson Paulino se virou e meteu pra escanteio do outro lado. A bola até parecia que ia despretensiosa, só que ela fez uma curva impressionante e ia pra dentro do gol. O Jefferson Paulino deu um tapinha, jogou a bola pela linha de fundo. É outro escanteio pro Guarani aqui do lado direito. Pela cobrança, Diogo Matheus, autorizado pra cobrança, meteu a bola na entrada da pequena área. Afasta a zaga do Ituano, 25 minutos. Quem sabe o Guarani acordando agora, Fernando Lovato. É, sangue novo, né, Ortiz? Sangue novo, jogador novo, é isso que a gente precisa. Dá um pouco de ânimo, porque o time tava acomodado com o empate, né, Ortiz? Tempo e placar. E daqui a pouquinho, vem chegando o Guarani lá pela esquerda, já sai, recupera a bola, o time do Ituano tenta armar o contra-ataque. Aparece o Vilela, vamos agora. Tempo e placar. Jogados 25 minutos e 45, é segundo tempo no placar, no brinco, por enquanto. Guarani 0, Ituano 0. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Já temos jogos encerrados nessa terceira rodada, Cleitão? Já sim, Ortiz. Ficou no empate. O time do Água Santa empatou com o São Bento pelo placar de 1-1. É isso aí. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Jamerson prendeu a bola demais no lado esquerdo, tocou atrás pro Castan. Passe agora pro Neilton, cruzamento dele pro Nicolas na grande área, não conseguiu o domínio. Nicolas, a bola bateu nele, evita a saída de bola pela linha lateral. Domina, encara a marcação, Nicolas toca a bola mais atrás, ele tocou errado, deu certo a jogada. Vilela vem pro Guarani, pede falta, o árbitro não deu. Sai o Ituano, tenta armar um contra-ataque, a bola bateu na marcação do Guarani, no Wenderson. Sobra aqui na direita pro Diogo Matheus. Diogo Matheus traz o Guarani pro campo de ataque, prende a bola, devolve pro Wenderson mais recuado. Toca pro Bruno Michel, domina a bola, Bruno Michel na intermediária, prende a bola. Isso não é hora de prender bola, gente. Dá velocidade na jogada, pelo amor de Deus. O Wenderson domina, faz o passe pro Bruno Michel. Falta nele, e daí o Diogo Matheus guarda, Fernandão. Aí é uma boa, hein, Ortiz? Ele vem aquele gol contra o São Paulo, né? Na estreia do Paulista do ano passado. De lado invertido, né, e tal, né? Mas dá pra ele bater de direita aí, buscando o ângulo esquerdo do goleiro. Bom é se tivesse um cara pra pegar de esquerda, quem sabe o Neilton, né, Cleitão? Jamerson, né? É também uma boa alternativa, né, Ortiz? De repente o Neilton com o pé esquerdo ali, né, batendo do lado invertido. O Diogo Matheus também tem uma boa pegada ali, mesmo apesar de ser com o pé direito, mas a falta é perigosíssima. Talvez a melhor chance agora, quem sabe o gol de abertura do placar. É agora, Fernandão, 27 minutos e 50. Falta pro Guarani a 5 passos da entrada da grande área.
posicionado o Diogo Matheus, posicionado o Bruno Michel, posicionado o camisa 7 Neilton, todo mundo ali na bola, 1, 2, 3, 4 do Ituano formando a barreira, Jefferson Paulino posicionando a sua barreira ali, os grandalhões do Bugre na grande área. Vai ser agora de um jeito ou de outro, Fernandão? Vai ser agora, Ortiz, um golaço do Guarani, se Deus quiser. Guarani com um jogador a mais, gente, esse é o pior de tudo, com um jogador a mais, hein, na segunda etapa inteira. O jogador do Ituano foi expulso no finalzinho do primeiro tempo, espera a autorização do árbitro, 3 do Bugre ali na bola para cobrança, rolou, Diogo Matheus bateu pro gol, recuou a bola pro Jefferson Paulino. Pelo amor de Deus, Fernando Lovato, que coisa horrorosa. Fraquinho, né? Quis pegar ali no contrapé do Paulino que ia pra trás da barreira, bateu muito fraco. O Jefferson Paulino voltou, pegou, Ortiz. Oh, meu Deus. Ah, tá louco o Diogo Matheus, viu? Tá louco, viu? Recupera a bola o time do Guarani, vem pro campo de ataque. É o Neilton. Toca a bola pro Wenderson. O Wenderson abre bola na direita pro Diogo Matheus. Cruzamento dele de pé esquerdo. Carlão afasta o perigo pro Ituano. Olha o Ituano se complicando na saída de bola. Aperta a marcação. Bruno Michel recuperou a bola. O Diogo Matheus pro Guarani. O árbitro deu falta do Bruno Michel. 29 minutos, segue 0-0. O que o Guarani precisa fazer para ganhar esse jogo, Fernandão? Fazer o gol, né, Ortiz? Tá, mas como? Precisa jogar pelas laterais. Isso é meio óbvio. E precisa acertar o cruzamento, né, Ortiz? Precisa acertar o cruzamento, não tem como. O Guarani chega na linha de fundo, o Jamerson hoje, estranhamente, ele chega na linha de fundo, volta a bola para trás, não tenta os lançamentos, quando tenta o cruzamento não acerta. O Guarani precisa acertar, na hora que acertar, caprichar um cruzamento, tenho certeza que alguém marca o gol. Cargão tá caído lá, Coitão. Cargão, vou dar uma sugestão para ele, posso, Coitão? Fique à vontade. Sai do campo, procura o seu Romildo e junta-se a geriátricos da tribo, né, Coitão? Já tá na hora já, né, Ortiz? Já tá veteranaço o Carlão já, né? E o que o Guarani também precisa fazer é começar a finalizar mais, né, Ortiz? Toca, ronda a área, mas finalizar que é bom mesmo, o Guarani não finaliza, né? Um chute só. E é o escanteio do Neilton lá, só. Briga pela bola, o Guarani na intermediária defensiva, recupera a bola o time do Ituano, tá de costas pra marcação, tentou o giro, o árbitro marcou uma falta. Falta na intermediária lá, é pro Ituano, né, Fernandão? Falta pro Ituano, né? Falta, acho que pro Guarani, Ortiz. Não, pro Ituano. Você tem razão. Acreditou falta agora? Pro Ituano na intermediária. Nem sei o que ele marcou, viu? O Guilherme Sampaio, que tristeza. O Guarani não conseguiu vencer um time que está com 10 jogadores e que tem um ataque com o Iago, ex-perua e o ex-perua do Saraiva. Pois é. Mas o Iago saiu, não saiu, Fernando? Saiu pra entrada do Saraiva, inclusive. Exatamente, um entrou pra saída do outro, né? Falta cobrada pelo Ituano, a bola foi lançada pra grande área, vem o desvio, Diogo Matheus de cabeça toca pra fora, é escanteio pro Ituano, Coitão. É, Ortiz, o time do Guarani vai abusando de fazer essas faltas, o Ituano que não chega, que tá abdicando do jogo, pode chegar com perigo, escanteio pra equipe de Itu lá pelo lado esquerdo de ataque. Uma péssima partida do Guarani, viu, cara? Uma péssima partida que se transforma em uma boa vitória, mas é uma péssima partida do Guarani, viu? Escanteio pro Ituano, posicionado ali o Ituano para cobrança, espera a autorização do árbitro, lado esquerdo, autorizado, partiu a cobrança, ela sai na entrada da pequena área, Nicolas o Careca afasta de cabeça, repõe o Ituano lá para a entrada da grande área, afasta a defesa do Guarani, ufa, o Wenderson espirrou o taco, agora tocou para trás, a bola fica ainda pro time do Ituano, é o camisa 19, o Quirino ajeita a bola na direita, vem Ituano pro campo de ataque, agora com, nem sei quem é. Recupera a bola o time do Guarani e apanha da bola ali o Neilton, a bola saiu, arremesso manual pro time do Ituano, tá feia a coisa, Fernandão, quase 32, segue 0-0. Agora era pra gente estar em cima do Ituano, né, Ortiz? Lá o Ituano que tá em cima do Guarani com um jogador a menos. E faz ali 4, 5 minutos que o Ituano tá rondando a área do Guarani, então tudo ao contrário, uma péssima partida do Guarani mesmo. Cruzamento do Ituano, afasta a defesa do Guarani. Pô, o Wenderson é o clone do Richard Rios, né, Fernandão? Parece. Até as mechinhas loiras no cabelo ele tem, né? E até o jeito de colocar meia, né? Parece muito. Meia baixa, pra mim, então a impressão que eu tenho é que o Richard Rios tá em campo ainda, rapaz. Colocaram o clone do Richard Rios ali, o jeito de correr e tudo mais, né? Parece que tá mesmo, dá pra confundir, viu? Confunde bem, hein? Bola aberta na direita pro Diogo Matheus, tocou pro Bruno Michel, domina a bola, parte pra cima da marcação, toca atrás. Diogo Matheus pra Bruno Michel de volta, não dá a bola pra ele não, bom passe pro Diogo Matheus. Ei, Diogo Matheus, tentou o passe ali.
pro Wenderson, errou o passe. O Ituano tenta sair pro contra-ataque, recupera a bola o Guarani. Lucão toca a bola na direita, Bruno Michel traz o Guarani pro campo de ataque na lateral, lado direito, campo de ataque absorvido pela marcação. Parecia que estava tomando bola de uma criança ali, né? Saiu jogando errado o Ituano, Diogo Matheus domina pro Guarani, faz o passe. Recebe de volta ali Leandro Vilela, gira o corpo, toca atrás, recomeça o Guarani. Lucão toca a bola para Castan, lá no campo de ataque, bola pro Neilton, tá na meia o Neilton, quem sabe ele vira o camisa 10 do Guarani, né? Neilton, bom passe pro Bruno Michel no bico da grande área pelo lado direito, que recagada, que lambança do Bruno Michel. Tempo de eu pagar a mensagem do Atílio, que eu concordo, Bruninho é o novo Iago, PQP, mas o Bruno Michel tá brigando pau a pau com ele, viu? Eu ia falar isso agora, Ortiz, o Bruno Michel tava lembrando as péssimas partidas do Iago que fazia ali pela direita. É isso aí. Hoje é dia, viu? O Júnior Jacareí. Bruninho ridículo, fora já, 3 jogos não fez nada. Um golzinho só pra animar, pô. Vamos, Bugrão. Um golzinho só pra ganhar o jogo, né, Fernandão? Precisa, né, Ortiz? Precisa marcar o gol, esquecer isso daí, aprender a jogar contra time nessa circunstância. Agora, o gol vai ter que ser na raça, Ortiz. Na raça e na vontade. Vai ter que ser no forceps, né, Coitão? Vai ter que ser, Ortiz. O Guarani não tem inspiração, vai ter que ser na base da transpiração hoje. Diogo Matheus recebe pro Guarani, rompe a linha demarcatória no meio de campo, traz o Bugre pro ataque, vem como se fosse um meia. Diogo Matheus toca para trás. Pro Castan. Castan no campo de ataque, na intermediária, faz o passe lá na frente pro Neilton, vem na meia. O Neilton tá jogando como meia. Traz a bola o Neilton, toca pro Wenderson. Wenderson abre bola na direita. Diogo Matheus domina pro Guarani, encara o marcador, corta pra meia de novo, devolve a bola pro Wenderson. O Wenderson toca pro Bruno Michel, na direita, Bruno Michel de pé esquerdo, toca a bola de volta pro Wenderson. O Wenderson pra Vilela, Vilela recua a bola pro Castan. O Guarani não consegue evoluir, gente, pelo amor de Deus. Castan toca pro Jamerson agora, lá na frente. Jamerson achou bem o Neilton no bico da grande área. Neilton ajeita o corpo, traz a bola pra meia, toca pro Wenderson, gira, toca pra trás, quer ver? Ó? Gira o corpo pra trás, tocou pra trás, tocou pro Diogo Matheus atrás. Diogo Matheus faz o passe pro Wenderson em elevação. Que coisa horrorosa. Fernando, eu me descrevo, eu me recuso a descrever essa jogada. O Diogo Matheus péssimo também, né, Ortiz? A gente vai falar que o Lucas Marques ruim. O Diogo Matheus péssimo, não chega nem de fundo, quando chega não cruza, e quando tenta armar alguma jogada, péssimo também. Outra decepção, Diogo Matheus, Ortiz. Um abraço pro grande gaúcho bugrino, Girlei Emerlin. Tô na escuta, Ortiz, é o tipo do jogo, se fosse o Guarani com 10 já tava 2-0 pro adversário. Abraço, pois é. A gente não conseguiu tirar proveito do homem a mais em nenhum momento, Fernandão. Parece, não vira a bola, né, Ortiz? O Guarani fica tentando, ou só joga pela direita, né, ou só joga pela direita, não tem quem vira o jogo pra virar, pra tentar alguma coisa do outro lado, quando o time tá todo aqui, então não tem criatividade nenhuma. Chegando o Guarani de novo, bola no campo de ataque, Castan virou volantão. Castan abriu a bola pro Neilton, pro Jamerson, tenta encarar o marcador, ganhou a jogada, cruzamento do Jamerson pro Nicolas desviar, opa! Bateu no braço, pra mim é pênalti! Pra mim é pênalti, vai a desespero a torcida bugrina na arquibancada pedindo pênalti. Tomara que o VAR chame, Cleitão. Pra mim, pênalti pro Guarani, que tá dizendo que tava com o braço pra trás. Pra mim, pênalti claro, Cleitão. Ele não tava com o braço pra trás, não. Tivesse com o braço pra trás, a bola não teria mudado a sua trajetória. Pra mim, pênalti, e o VAR tem que chamar, Ortiz. Olha o Nicolas recebendo a bola pro Guarani, seguiu o lance, ele não chamou, ele não revisou. Pra mim, pênalti, Fernando, até porque a bola ia pro gol, cortou a trajetória da bola, Fernandão. Por mais que ele estivesse com o braço pra trás, né, Ortiz, a bola bateu na mão, bateu no braço e tem que ser cobrado pênalti. Ela vai falar de novo, olha lá. Olha lá, foi pênalti. Foi pênalti. Cortou a trajetória da bola que ia em direção ao gol, é pênalti. O juiz não deu e o VAR não chamou para revisar. O lance seguiu e a bola saiu em arremesso manual para o time do Ituano, que vai fazer mais uma mudança. O Guarani, o árbitro que alguém elogiou, o Guilherme Sampaio elogiou, agora prejudicou o Guarani. Mensagem dele aqui, ó, na minha visão, responsabilidade total do Mozart na atuação do time. Não tiraria o Richard Rios, muito menos colocaria o cansado Diogo Matheus. Bom, o Richard Rios também não teve uma grande atuação, né, o Guilherme? A responsabilidade para mim é no posicionamento tático ali, desde a primeira etapa, com a inversão dos volantes. O Mozart tem participação sim, viu? Arremesso manual cobrado pelo Diogo Matheus, toca atrás, campo de ataque. Os zagueiros do Guarani estão jogando na segunda linha. De meias. Bola invertida agora pelo Castan, na esquerda, pro Jamerson. Para a bola, Jamerson, e erra.
Errou o passe curto, Jamerson. Passe de 2 metros, o Jamerson errou, hein? Recupera a bola o time do Ituano, o lançamento é longo, é em profundidade. Domina a bola o camisa 17 do Ituano no meio da marcação, é o Felipe Saraiva, ex-perua, toca a bola no lado direito, vem a batida pro gol, a bola desviou. E saiu, se saiu, é escanteio pro Ituano. Olha o Ituano se assanhando, nem parece que tá com a menos, Cleitão, pra meia dúzia de Itu pulando na arquibancada. É verdade, Ortiz. Quando eles acabam saindo ali para o contra-ataque, levam muito perigo. Dessa vez agora teve o desvio, escanteio para a equipe do Ituano. E quem vai cobrar é aquele que foi sem nunca ter sido. É o camisa 5 que entrou agora, Ortiz. O André Luiz. Ele estava sentiu no aquecimento, mas foi para o jogo no intervalo. Autorizado para cobrança. Ex-perua. Partiu a cobrança dele, Nicolas Caré, não é não, Fernandão? Não é, Ortiz. Aleluia, pelo menos isso. O Nicolas tirou o perigo de lá, a bola sai, arremesso manual para o Guarani, lado esquerdo, campo de defesa. Cobrado pelo próprio Nicolas, que virou agora 11/6. Toca a bola atrás para o Castan para Lucão para Diogo Matheus. Guarani, se não tiver velocidade, se não tiver inspiração em uma jogada, não consegue acertar nada, gente. Nós vamos perder a oportunidade de ouro de chegar aos 6 pontos e sonhar com a liderança do grupo com um jogador a mais jogando em casa, hein? Neilton recebe, gira o corpo, passa pelo primeiro, deu uma gaia no segundo, passe errado dele. Recupera a bola o time do Ituano. Vem Ituano, é o camisa 18, Hélio Borges, toca a bola, recebe, na direita, bateu pro gol, se vira Kozlinski. Deu um tapa na bola, a bola fica fraquinha ali pro Diogo Matheus. Vai tomar gol mesmo, Fernandão? Vai deixar chutar, Fernandão? Cara, como o Leandro Vilela não sabe marcar, Ortiz, é um primeiro volante que não sabe marcar, é impressionante como passa com facilidade, Ortiz. Agora uma falta ali no meio de campo, é falta pro Guarani no círculo central. Vamos nos aproximando já dos 40 minutos e o Guarani nada de pressa para cobrar falta e sai cobrando curtinha. Sai no toque curto pro Diogo Matheus. Diogo Matheus domina na intermediária, campo ofensivo do Guarani, passe errado do Diogo Matheus. Dá pra tirar o Diogo Matheus e botar o Ian Henrique no lugar dele, Fernandão? Pelo amor de Deus, Ortiz, o Jamerson estava sozinho do outro lado. Ele vem forçar aqui e erra o passe. Tá de brincadeira. Bola pro Wenderson, faz o passe é bom, é pro Genison, sumido o Genison, não participou do jogo. Toca a bola atrás pro Wenderson, o Wenderson acha o Genison, passe errado, afasta a zaga. Briga pela bola, o Wenderson domina, tocou pro Genison, tenta se livrar da marcação. Briga com o marcador, tocou a bola. Olha o passe do Neilton pro Genison na cara do goleiro, sem habilidade. Era ele, o Jefferson Paulino, e o gol ele tentou dar uma cavadinha, Fernando. Que é isso? Bate de bico e faz o gol, Fernandão. Era só marcar o gol, Ortiz. Deu na cara do gol ali, o Genison era pra fazer o gol, uma pifada do Neilton e o Genison conseguiu perder sozinho, Ortiz. Condição sozinho. Legal, Cleiton Vendemiato, não foi puxado, não teve o desequilíbrio. Ah, pelo amor de Deus, a minha paciência com o Genison acabou, Cleitão. Aí de vez em quando a gente deixa escapar um palavrão, né? E o povo fala como são boca suja, mas não tem como, né, Ortiz? O que o Genison fez agora é infantilidade. Tem que voltar pro sub-11 para poder aprender fundamento de finalização. Ah, pelo amor de Deus, não pode perder um gol desse, Fernando. Tá na cara do goleiro, pô. Dá de bico, tira do goleiro, dá uma chapada. Espera a bola cair, dá uma chapada de pé direito, mete a bola no canto, faz o gol, Fernandão. Não, e num jogo desse ainda, né, Ortiz? Tá truncado, a chance cara a cara, seria talvez a única chance do Guarani ter clara de gol. Ele me faz isso, Ortiz. Nem no gol ele chutou. Ele tocou pro lado, quis chapelar o goleiro. Faz o gol, pô. Preferiu pedir o pênalti. O Genison. Ah, que absurdo, cara. Pelo amor de Deus. Que coisa horrorosa. 41:50 já. Fala, Cleitão. Não, só informação pra ver como o jogo é ruim. Os indicados a melhor em campo: o Neilton, que acabou de entrar, o Rafael Pereira, zagueiro do Ituano, e o Jamerson, Ortiz. Eu nem falei o nome desse cara no jogo, Fernandão, esse Rafael Pereira aí. Então, nem era o zagueiro que jogou de volante, ele não fez nada também. Tá louco, viu? Tá louco. Mais uma mensagem aqui, vem Ituano, peraí, afasta a zaga do Guarani no chutão, bola pro Ituano, o Ituano mete pressão no Guarani nos minutos finais do jogo. 42:20, o Ituano com 1 a menos, prende bola no campo de ataque, domina a bola o Saraiva, toca a bola atrás, é o camisa 10 do Ituano, Lucas Siqueira, passe na esquerda, olha o Ituano na lateral da grande área com o Mário Sérgio,
Impedimento marcado, aparecia a marcação ali, mas estava marcado impedimento. Cobrado rapidamente pelo Guarani, o Wenderson fica com a bola, camisa 23 do Bugre. Toca para Leandro Vilela, tem Jamerson aberto na esquerda, ele toca no meio para o Neilton. Neilton no círculo central, domina, prende a bola, abre na direita agora para Diogo Matheus. Vem Diogo Matheus para meia. Vai, Diogo, solta essa bola, Diogo. Toca, Bruno Michel, que horror, Bruno Michel. Devolve a bola pro Diogo Matheus, Bruno Michel. Diogo Matheus faz um cruzamento na cabeça do zagueiro. Recupera Leandro Vilela, repõe a bola na grande área. Carlão sobe de cabeça. Genison recupera de cabeça pro Guarani, toca pro Nicolas. Nicolas mais atrás. Bola pro Castan. Castan pro Jamerson na esquerda, 43,5. Segundo tempo, tá acabando o jogo, Guarani. Vai ficar tocando bola aí até que hora, Guarani? Neilton domina, toca a bola na esquerda pro Jamerson. Domina a bola, Jamerson. Corta a bola atrás pra meia, recua de novo pro Vilela. Faz 2 minutos que o Guarani tá com a bola presa ali, Fernandão. Não sai dali, Fernandão. Não cruza, não chuta, né, Ortiz? Não é objetivo. Fica tocando, irrita. Se tá irritando a gente, imagina quem tá lá. O Guarani consegue irritar toda a sua torcida pela pouca produtividade e pouca intensidade. Olha, Fernando, já posso responder. O Guarani é o Guarani da estreia contra... O Guarani do campeonato é o Guarani da estreia contra o Santo André. O Guarani contra o Santos só jogou porque tinha visibilidade a partida. Me desculpe, Cleiton, mas eu não vou aceitar mais isso, não. Era o que a gente falava, né, Ortiz? A gente ia ver hoje contra o Ituano qual era o Guarani que ia disputar o restante do campeonato. E por enquanto, e durante toda a partida, tem sido realmente o Guarani que perdeu a partida de estreia pro Santo André. Vamos ver se na falta a gente consegue Pode um gol. até ganhar o jogo, mas eu não mudo a minha opinião. Falta pro Guarani, Diogo Matheus de um lado, Jamerson do outro. Posicionados ali para cobrança, a falta é perto do bico da grande área, pelo lado esquerdo. O juiz já autorizou. O Guarani não tem pressa. Partiu Diogo Matheus, bateu direta pro gol. Meteu a bola na mão do Jefferson Paulino, Cleiton Vendemiato, o Diogo Matheus. Ah, é difícil, né, Ortiz? Você sobe com todos os seus zagueiros, você coloca todo mundo na grande área, aí você tenta colocar um tiro direto pro gol, com essa fraqueza pra consagrar o Jefferson Paulino, tá de brincadeira. Nicolas Careca agora tomou cartão, né, Fernandão? Tomou cartão, né? Tomou cartão, ficou reclamando com a arbitragem. Acho que ele tomou cartão pela reclamação, nem pela falta, viu? Nem falta foi, na verdade. O Ituano já tá no campo de ataque, hein? Lado esquerdo, camisa meia dúzia, Mário Sérgio, faz o passe. Time do Ituano trabalha a bola na intermediária, recuada. 7 minutos, Cleitão, é isso? É isso, Ortiz. Iremos até 52. Tem 7 minutos o Guarani, porque já estamos com 45:20. Parte Jamerson para o campo de ataque em velocidade na saída errada do Ituano. Ganhou na velocidade, ganhou na corrida da marcação. Vai chegando na linha de fundo, descolou cruzamento para o Nicolas. Não alcançou a zaga do Ituano, toca para fora, a bola saiu. É escanteio pro Guarani, Fernandão. Quem sabe agora no escanteio com o Diogo Matheus cobrando. Agora foi o Jamerson que a gente conhece, né, Ortiz? Partiu lá do campo de defesa do Guarani, cruzou. O Nicolas não acreditou, porque a bola veio certinha como gol contra o Santos. Agora escanteio pro Guarani, Ortiz, é agora. Escanteio pro Guarani, jogador do Ituano caído lá dentro da grande área. Vai fazer mais cera, o juiz não tem que falar com ele. Tira. É só acrescentar, né, Fernandão? Acrescenta o tempo de jogo, deu 7, dá 8, dá 9, dá 10. Dá quanto tempo for preciso, né, Cleitão? É isso, não tem que ir ali bater papo, não. O pessoal agora vai começar a cair. O Ituano tá satisfeitíssimo com esse 0-0 e tá essa só pra eles agora, esse resultado. Autorizado o Diogo Matheus. Nossa senhora, ele jogou a bola na cabeça do Carlão no primeiro pau. É arremesso manual pro Guarani. Diogo Matheus com a bola, vai cobrança. Toca a bola pro Bruno Michel, pede de volta. Bruno Michel corta, não toca pra ele. Cruzamento pra grande área pra brigar. A bola bateu nas costas do Lucão. Tá marcado impedimento no lance, impedimento marcado. Pelo amor de Deus, Fernando Lovato, 47 minutos e meio de jogo, um escanteio pro time, precisando ganhar o jogo. O que faz o Diogo Matheus na cobrança do escanteio, Fernando? Toda falta que ele bateu, que é uma especialidade dele, bateu mal, Ortiz. Não dá, Diogo Matheus não acrescenta em nada. O Lucas Marques não jogou bem, mas o Diogo Matheus não acrescentou em nada, aliás, atrapalhou. Que saudade do Matheus Ludic, Cleiton Vendemiato. Mas bota saudade nisso, bota saudade. Aí eu coloco o que você colocou ali, Ortiz. O Ian também não deve ser tão pior assim, não. Pois é. Nosso amigo deve estar revoltado lá na transmissão, hein? Puta vida, viu? O Guarani se prejudica sozinho. O Genison perdeu uma bola fácil sozinho no meio de campo, caiu sentado.
Bola com Saraiva, Ituano no campo de ataque, tabelou, tentou enfiada de volta pro Saraiva, afasta a defesa do Guarani. Nicolas tenta o domínio, faz o passe curtinho pro Bruno Michel, vira de costas, isso tudo no sistema defensivo do Guarani, ó. Entregou a bola de graça pro time do Ituano, chegou Bruno Michel, recupera a bola, evita a saída pela linha de fundo, dá o chutão, Nicolas briga pela bola, o árbitro marca falta. Falta em cima do Nicolas na intermediária, 3 minutos quase já se foram. Tem 4 minutos o Guarani para fazer alguma coisa. Vamos na correria, Guarani. Vai na correria, vai no desespero e vamos ganhar esse jogo, pelo amor de Deus. Passe pro Jamerson na linha de fundo, na lateral, ele toca a bola pro Neilton dentro da grande área, ele tentou o cruzamento, absorvido pela marcação, ficou fraquinha. Jefferson Paulino fica com ela dominada e vai fazer toda a cera do mundo, Cleitão. A boa tentativa ali do Neilton, só que no momento do cruzamento chegou o pezinho e ela nem desviou para a linha de fundo, né? Acabou sendo espirrado e sobrou certinho na mão do Jefferson Paulino, que vai demorando uma barbaridade e agora repõe o Ituano no campo de jogo. O Servilho, uma coisa ficou clara, precisamos de meias urgente, claro que precisamos. Vamos falar que é implicância minha, mas veja a ruindade do Bruno Michel, mas não é só ele, né, Servilho? Infelizmente hoje não é só ele, né? Ele é ruim. Mas hoje não é só ele, viu? Tá difícil achar alguém aí que não seja ruim hoje, viu? Tá complicado. O Neto de Jaguariúna, acho que o ponto fora da curva foi o jogo contra o Santos. Esse, pelo visto, é o verdadeiro Guarani. Eu concordei com você sem ler a sua mensagem, Netão. Vem Guarani, Luciano Castanho no círculo central, domina a bola pro Guarani, levanta a cabeça, passe curto pro Vilela, passe lateral, Vilela na meia, abre a bola na direita pro Diogo Matheus, dominou, encarou a marcação, Diogo Matheus trouxe a bola pra dentro, de perna esquerda, cruzamento no segundo pau, era pra brigar, sai Jefferson Paulino, afasta o perigo. Reboteada, a bola vai sobrando pro Guarani, é pro Lucão, tá na intermediária defensiva, perto da linha demarcatória do meio de campo. Passe pro Diogo Matheus, lado direito, campo de ataque, bola pro Wenderson, ele passa pelo primeiro marcador, abre a bola pro Bruno Michel, vai parar a jogada lá, toca atrás pro Diogo Matheus pro Vilela, roda de lado pro Castan, tem a bola, tinha o Jamerson aberto na esquerda, ele tentou um passe forçado pro Neilton, recupera a bola o time do Ituano. Neilton no peito, põe a bola pro Jamerson na esquerda, Jamerson domina, tá de costas, ajeita o corpo, vira de frente pro marcador. É o camisa 5 André Luiz, que não podia jogar, mas jogou, né? Bola tocada de novo pro Jamerson, recebe na lateral do campo, tenta o cruzamento, Jamerson, cruzamento dele no segundo pau pro Bruno Michel. Que coisa horrorosa, que cruzamento horroroso e que chegada horrorosa do Bruno Michel, olha... Perdoem, eu achei que eu jamais fosse tocar isso para um cruzamento do Jamerson na minha vida, Fernandão. Impressionante, né, Ortiz? Parabéns, hein, Mozart? Parabéns, hein, Mozart? Ó. Hoje você merece. Belo time se organizou pro jogo de hoje, Mozart. Belo time, viu, cabeção? Pode falar, Fernandão. Não, Ortiz, o Jamerson muito mal, né? Também no cruzamento. A opção do Guarani qual que era? Jogar pelas laterais. E aí você pega o Bruno Michel mal, o Diogo Matheus mal, o Jamerson mal. Fica Ninguém difícil. joga, né? E o Neilton, que entrou como opção pela beirada, tá jogando de meia. Aí não dá, né? Bola tocada, pelo Ituano. 50 minutos, é o último minuto praticamente do jogo. Vamos chegando a 51, chutão do Jefferson Paulino pro campo de ataque, fica fácil pro Castan. Domina a bola Castan lá no sistema defensivo pro Guarani, tenta passe pro Lucão, deu certo. Bola pro Diogo Matheus, rompe a linha demarcatória do meio de campo, passe forçado dele pro Wenderson, vira de costas, toca mais atrás pro Vilela, passe de ladinho do Vilela pro Diogo Matheus, de ladinho de novo pro Castan, Castan vem trazendo o Guarani, lançamento direto pra grande área forçado pro Jamerson, afasta a zaga, Bruno Michel recupera pro Guarani, passe de calcanhar pro Diogo Matheus, traz a bola pro pé esquerdo, Diogo Matheus, cruzamento dele no segundo pau, Nicolas não desvia, armou uma bicicleta ali, mas ia ser falta se ele dá, né? Afasta a zaga, sobra reboteada ainda pro Guarani, bola aberta pro Jamerson na esquerda, cruzamento dele pra grande área, é no segundo pau pro Gerisson de cabeça, aí em cima da linha, tira a zaga, olha o rebote, o Wenderson pra fora do gol, tirou em cima da linha, Cleitão. Ah, Ortiz, não dá não, porque como é que pode isso? Pelo menos, quem sabe um VAR, porque é demais a quantidade de gols que o Genisson perde, ele não tem intimidade com o gol, Ortiz. O VAR pra quê, Cleitão? Tava meio metro longe do gol, Fernandão, tirou de cabeça, Fernandão. Tirou de cabeça, agora que ele acertou o gol, o Paulino não conseguiu pegar, ele tirou e o juiz... Ergue os braços o árbitro, trilha o apito. Respeitável público,
Final de jogo no Brinco. 0 pro Guarani. 0 pro Ituano. Infelizmente, nesse circo, os palhaços somos nós, Fernando Lovato. Incrível, né, Ortiz? A gente vem com uma esperança, por mais que a gente saiba que aquele jogo a gente avisou que não era para ter tanta empolgação, mas hoje passou do limite, né, Ortiz? A gente teve 2 oportunidades só de gol claras e o Gênison errou as 2, enquanto o Ituano, o Paulino não fez uma defesa e o Kozlinski pelo menos fez 2 boas defesas. Então e jogando com a mais, Ortiz. Hoje completamente ridículo. Partezinha do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro. A gente vai ouvir a entrevista de saída de gramado ali, eleito melhor em campo o Neilton, né? Vai falar pelo Guarani na saída do gramado. E a gente volta só para se despedir do pessoal do YouTube em seguida, tá bom? Tá frustrado, claro, né? Tá saindo. E aí os caras do Ituano fizeram, né? O que conseguiram aí com um jogador a menos ao longo de toda a segunda etapa. Consegue levar um pontinho para casa. Demora demais também para começar uma entrevista. Agora vai começar. Agora começa a entrevista ali do Neilton, teve a melhor eleição em campo do pelo Neilton, Guarani, né, como craque do jogo pela Federação Paulista de Futebol. Tá aqui o homem já. Vamos lá, vamos nessa, Biano. Tá aqui o eleito, então, craque do Juto. Voltando a jogar aí depois de 6 meses, tá falando como se sente, né? Essa estreia. Teve aí, né, um pouco mais de tempo, né? Tem um tempo ainda para se recuperar fisicamente. Então faz uma avaliação, né, da estreia dele, como o craque do jogo também. Vamos ver o que diz aqui o Neilton. Foi um jogo difícil, onde o time deles ficaram muito atrás da linha da bola. Acho que em momento nenhum eles proporam vir aqui jogar. E o Guarani pressionou, se dedicou ali. Tivemos uma bola tirada na linha no final do jogo. Estou feliz pela estreia, mas não tanto porque merecemos sair daqui com a vitória. Mas eu fico feliz de estar recebendo o craque do jogo, de ter entrado, dado uma sequência aí no time e espero melhorar cada dia Neilton, mais. você sempre te rotularam como aí lá o novo Neymar, você mesmo já disse na sua... Não, eu sou o novo Neilton, né? O que esse novo Neilton tem e pode trazer, render para o Guarani aí ao longo dessa temporada? Cara, eu passei por 2 anos muito difíceis aí, não tenho certeza, foi o pior da minha carreira, psicologicamente, cabeça... não atuando, sofri um pouco com lesão, mas agora me preparei bastante, vim aqui para fazer o 2023 o melhor ano da minha vida, assim que a gente dá a volta por cima das dificuldades. Então esse, o Neilton vem firme, vem concentrado, vem focado para fazer uma excelente temporada. Ainda mais com esse troféu aí, né? Que confiança que dá esse troféu. Pega ele aí na sua mão e fala que confiança que ele te dá, né, para a sequência, né? Você jogar tão pouco tempo e já ter essa confiança toda. Então, exatamente. Ainda mais que esse troféu aqui, a confiança no dia a dia, o trabalho. Só eu, Deus, minha família sabe o quanto que eu sangrei para estar aqui hoje fazendo uma partida e tá sendo eleito aí o melhor da partida. Eu fico muito feliz, muito agradecido mesmo de coração. Valeu, então obrigado. Então o Neilton fez a estreia. Ouvimos aí o Neilton falando. Desculpa, mas a eleição do Neilton como melhor em campo eu também não entendi. Acho que é muito mais uma homenagem ou uma eliminação por eliminação, né? Podemos dizer que o Neilton é o menos ruim em campo, sei lá eu, mas melhor craque do jogo, muita coisa também. Não vi vontade. Para uma estreia, vi vontade, pelo menos, talvez isso, vai. Neilton eleito o craque do jogo. Fernandão, despedindo aqui do pessoal lá do YouTube que acompanhou a gente, né? Agora a gente vai pro nosso Segue o Jogo. O nosso pós-jogo é todo feito no Radiosnet. Pessoal, para vocês que estão aí no YouTube, deixando um abraço aqui pro pessoal todo, o Messias lá de Cesário Mota, até eu que tô ouvindo por narração, tô irritado com esse time. Imagina nós que tivemos que narrar, né? O Marco Barros pergunta aqui quais meias da categoria de base para compor o elenco. Nenhum, né? Então, agradecendo ao pessoal que curtiu a gente no YouTube lá, dá um tchauzinho pra eles, Fernandão. Valeu, galera. Muito obrigado, galera. Aí pela participação. Viu? É nóis. Grande abraço pra todos vocês e vamos junto. Sempre que puderem, vem pra cá. Clica no link do Radiosnet lá. A gente vai pro nosso pós-jogo daqui a pouquinho, repercutindo esse empate de 0-0 do Guarani. Dá um abraço pro pessoal do YouTube aí, Cleitão. Grande abraço para todo mundo do YouTube, obrigado. E agora partiu o Radiosnet e partiu pro pós-jogo.